Estamos aqui com um simpaticíssimo Duda e a gente já vai anunciar ele aqui, porque agora a gente precisa pagar os boletos ainda, né? Sim, e vamos aproveitar que a galera, principalmente parece que a mulherada compareceu em peso todas aqui pra me ver, não é? Certeza. É isso que vocês vieram fazer aqui. Nenhuma veio ver o Duda. Não, estão todas aqui pra me ver, tenho certeza. Porque a Sabrina é brava, né? É. Marcelinho, vamos começar falando, sabe? Cara, eu vi a Sabrina de salto, que eu te comentei lá no São Bódromo. Não, ela tem 2,30 m. Cara, você é louco. Gigante. Deve ser brava, meu. Bom não mexer com ela não, né? Não, eu não lembro. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei pra gente se encontrar na casa dela. Ela abriu a porta, eu imaginava a Sabrina numa altura mais normal. Ela tava com uma bota, um salto. Ela tava desse tamanho assim. Eu cheguei Você vê que eu não tô mentindo, ela tava assim no carnaval. No carnaval ela consegue. Ela chegou lá no camarote, eu fui cumprimentar, ela tava desse tamanho. Eu falo que a Sabrina tinha que fazer um número no Cirque du Soleil, descendo escada, que nessa época aí ela morava num apartamento que tinha uma escada. Não é a escada caracol, escada helicoidal. Nossa, e aí ela fazia isso, ela descia com esse salto gigante, mexendo no celular, toda hora. E sabe quando tem aquele vão central ali na escada? A escada contorna ali um vão ali da morte. E era um apartamento de 3 andares. Então, tipo, a chance... Se ela tropeçasse ali e caísse, era uma desgraça na certa. E ela consegue descer escada com ela tropeçava na cobertura e caía no nono, tá ligado? Deixa eu te falar uma coisa. Quem que vai pagar os boletos hoje? Bom, vamos lá. Cadê Tigas? Colocou aí na tela? Temos aí o Aira Gourmet, que é da Aira. Aira Gourmet, que é aqui no primeiro andar do prédio da Carangos, na Engenheiro Caetano Álvares. É isso aí. A galera que tá próxima aqui no bairro é muito legal. E tem um chefe de verdade aqui, tem um chefe de cozinha maravilhoso, viu? Tem uma comida muito boa. Duda experimentou aí o folhado deles aqui antes. Tem, que a gente tem folhado. Tem um happy hour aqui que a gente tem toda terça e quarta. Hoje, na verdade, cara, você é tão especial aqui que hoje é a quarta noite. Vocês falam isso pra porque a gente faz de terça. É verdade. Faz de terça-feira. Na quarta-feira só abre pra Não, a gente abriu pra algum evento. Abriu pra senador, abriu pra... algum evento aí, tal, político então e tal. Pode me chamar de senador. Exato. Vossa Excelência. Vossa Excelência. Como a eleição acabou, você tá num grau acima do senador. A gente abriu a quarta nobre aqui hoje. Mas vamos faturar. A gente protetor fiscal. A gente atendeu um deputado federal, um senador, deputado estadual, um ministro, candidato a governador, candidato a governador, deputado, e bastante gente. A gente atendeu o cara que foi eleito. Bruno Lima. Candidato mais votado. A gente entrevistou o Bruno Lima, foi reeleito, e entrevistamos o da Cunha. Reeleito. Da Cunha foi eleito. Eleito. O Bruno é que foi reeleito. O Bruno foi maior votação de São Paulo. Votação histórica. Bom, a gente entrevistou o Kim Kataguiri, inteligentíssimo Kim Kataguiri, a gente entrevistou muita gente bacana aqui. Bom, vou começar falando então. Protetor fiscal. Galera que é empreendedora e você que trabalha em alguma empresa, avisa aí o proprietário da empresa. Coloca o protetor fiscal na tela aqui. Cara, você tem um dinheiro na conta da Procuradoria-Geral da Fazenda. Você tem um dinheirinho lá e não sabe, tá bom? A Procuradoria-Geral da Fazenda, ela liberou um lote para os empreendedores que recolheram impostos a mais. E isso aconteceu com a maior parte das empresas. E você que é empreendedor ou trabalha em alguma empresa, avisa o dono da empresa, tá bom? Porque esse dinheiro é de vocês e esse dinheiro pode ser usado para muita coisa, investimento, né? Dá para fazer a empresa crescer. E você consegue não só reduzir os seus impostos daqui para frente, como você consegue também recuperar aquilo que você pagou a mais nos últimos 5 anos. Ou seja, é um dinheirinho, meu amigo. O protetor fiscal, ele vai fazer uma inteligência contábil na sua empresa. Sim. É isso. E como tem um lote serve disponível... para o passado e serve para o futuro, né? Isso, porque tem esse lote disponível. Então, boa parte das empresas tem um dinheirinho lá para receber que já está lá. Só que você precisa fazer um processo administrativo. Não é um processo jurídico. É um processo administrativo que leva no máximo 60 dias, Marcelo. 60 dias. Vou chamar ele 60 dias resolve, tá? O negócio, tá bom? Vale muito a pena. Então, cara, e assim, eu estou falando porque eu fiz um trabalho na minha empresa, funcionou muito bem, e é por isso que eu estou falando. Inclusive, não estou ganhando nada com isso.
tá bom? Ainda. Mas irei. Beleza? Marcelinho, você vai falar lá da galera da Red White? Vamos falar da Red White. Duda, você conhece um corte de carne? Chama Flat Iron. Sim, claro. Pra mim isso é Aliás, novo, essa semana, normalmente eu levo pra Zoe o Denver cortado em bifinho de 100 gramas. Faço na frigideira, na manteiga pra Zoe. A Zoe tá muito mal acostumada. Ela já tem 4 aninhos de idade, ela já tá acostumada a almoçar Denver. Aí, como não tinha na última, porque o Denver também esgota, porque tá muito na moda, né? Sim. Aí eu fiz esse teste do Flat Iron também fininho. Não, é animal. E aí embalado a vácuo. Cara, eu vou fazer meu merchan também. Mas daqui a pouco nós vamos fazer. Vamos fazer. E aí, além de influencer e ator que a gente divulgou, o bicho é empresário, mano. Você pensando que já ele vai falar das empresas dele, viu, negão? O Red White é um açougue que tem aqui na Zona Norte. É o melhor açougue que tem aqui, um dos melhores de São Paulo. E ele atende o que você precisar. Quer fazer um churrasco para 100 pessoas? Tem lá. Mas você quer fazer um churrasco gourmet, com Denver, com Flat Iron, com Wagyu, com uma carne nobre, aquele churrasco para a família, 5, 8 pessoas, é o lugar que você vai encontrar a carne lá. Só ir lá procurar o Rogerião, fala que viu aqui no Feeling Cash que você vai ter desconto lá enorme. E aí o sócio dele briga com ele, que é concorrente dele. Faz parte, faz parte. Nada. E nós vamos falar também da empresa, a galera conhece por empresa de produto natural. Mas... Como é que é? Não é produto natural, cacete? Cara, não é, cara. Como não é? Eu falo pra todo mundo. Eu tô enganando os caras. Não, você não tá enganando. O meu irmão tem uma franquia de produtos naturais. Não, você não tá enganando, porque é como a galera conhece. Se você falar outra coisa, a galera não vai saber o que é. Aí eles falam Mundo Verde? Falam, não usou, cara. Mundo Verde Nação Verde. Mundo Verde é muito Nação antigo. Verde não é do Palmeiras? Fala, não, lá é Mancha Verde, cara. A Nação Verde é a primeira rede de produtos naturais do Brasil e há 10 anos ela faz isso, ela produz as suas próprias coisas. Então é como um ecossistema de smartphone, você não tem... Então, mas você produz o quê? Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então é o Mundo Verde do Palmeiras, é isso? Exato, é. Ah, tá. Pra fuder geral. Mundo Verde do Palmeiras, ficou boa. Não, se eu puder... Ficou muito boa. Se eu puder levar a dúvida onde houver a fé, por que não? Igual o Chacrinha. Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Então, a Nação foi a primeira empresa no Brasil que criou um ecossistema dela. Então, ela desenvolve seus próprios produtos em alimento, suplemento e cosmetologia. E eu sempre gostei muito de fazer isso. E é por isso, e eu sempre gostei também da pureza, né, dos produtos. O Duda também, a gente tem muita afinidade também por conta disso. E a gente sempre gostou de fazer a coisa pura, real, entregar um produto bom, entregar um produto com transparência. E para fazer isso a gente teve que fabricar. É gostoso isso, né? A gente teve que produzir. Fazer um negócio legal. Eu acredito muito nisso. Junta as duas coisas, né? Fazer uma coisa boa e gostosa, legal, né? Saborosa. Você surpreende sempre, né? Entregar o seu melhor é sempre bom em qualquer coisa que você faça. Em qualquer coisa. E há esse paradigma, né? Esse paradigma de que a coisa natural ela é ruim, feia, cara e meu médico mandou. Esse é o paradigma que existe. Não só vou se eu ficar doente, né? Só mudar meu estilo de vida se o nutricionista mandar, né? E não precisa nada disso, porque a Nação Verde é tudo muito simples. As pessoas estão treinadas para explicar que tudo o que existe no lado A, por assim dizer, artificial, existe no lado B, saudável. Deliciosamente natural, como a gente fala. Essa é a Nação Verde. Eu lembro da época que você ia comprar coisa natural, já tinha muito pouco, era difícil de achar, você ainda comprava e vinha na seção de... vendia do lado de incenso, aí você comprava uma castanha, tinha aquele sabor ali de mirra, porque estava guardado do lado do incenso e dos gnomos na loja. Não era assim? Exatamente assim. Quando eu cheguei no mercado há 10 anos atrás, era exatamente assim. Cristais, um gnomo com aquele cabelinho você assim, comprava pra cima. Uma castanha e já se livrava da inveja, que já vinha com incenso contra mal olhado. Eu prefiro a castanha de fartura do que a castanha de mal olhado, né? A castanha de fartura, bem, muito bom. Olha só, quando eu cheguei no mercado, era exatamente do jeito que o Duda tá falando. Porque eu saía para comprar as coisas, para mudar o café da manhã de casa, né? Levava isso para minha mãe, né? Levava uma porção de coisa, trazia coisas dos Estados Unidos que o doutor Eduardo me ensinou, enfim, tentar mudar a vida ali através na época a gente chamava de ortomolecular. Caraca, isso. E aí a gente começou, e aí o que a gente aprendeu? Que realmente quando a gente saía para comprar as coisas, as lojas, eu ficava pensando, eu que vinha do mercado de moto, carro extremamente agressivo, eu ficava pensando, será que essas lojas é só para quem usa chinelo com meia, cara? Porque tu não pode crer, né?
Eu olhava você meio de cima para baixo, né? O negócio era... Falei, cara, se eu montar um negócio desse aqui, eu vou virar do avesso. Eu vou fazer uma coisa completamente diferente, porque eu acho que é uma coisa muito pouco comercial, por assim dizer, né? E essa é a Nação Verde. E eu lancei meu plano 30 dias. Você pode entrar lá no meu Instagram, por exemplo. Eu sou Ricardo Cruz. Tá lá. O meu, no link me bio, né? O link lá da bio. Você entrou lá, tem o plano 30 dias, que é o primeiro banner. E ali eu te ensino a aprender a criar hábitos adequados. É muito legal. E aí eu tenho minhas 3 aulas lá dentro. E você, em 30 dias, vai aprender a não precisar mais usar a força de vontade. Porque usar a força de vontade, meu amor, é muito difícil, porque ele é um recurso escasso. Então, o negócio é criar hábito e não depender da força de vontade. Hoje mesmo eu fui treinar, levantei 5 da manhã, fui treinar dormindo, mas fui do mesmo jeito, sem muito esforço e sem precisar da força de vontade. Você precisa de uma forcinha? Clica lá e me segue, entra lá no plano 30 dias que você vai aprender. Beleza? Bora trabalhar? Fechado, eu fiz esse mesmo, só que o meu plano é 14 dias. Na verdade é um plano 2 semanas, né? Que em 14 dias eu perdi 2 semanas, não perdi 1 grama sequer. Mas eu não usei os produtos da Nação Verde. Eu comprei no Macarrone mesmo, teta de nega, Maria Mole, paçoca, aí não tem jeito. Mas bora, vamos lá. Vamos conhecer aqui a fundo esta simpatia. Duda, fala aí, Duda, como é que tá? Prazer te receber aqui. Maravilha. Queremos saber tudo da sua história, como começou, como é que tá. Eu posso garantir para vocês que o que vocês estiverem vendo aqui é o que é na vida real. É exatamente isso. Dudinha, digo mesmo em relação a você. Como é que você é do Rio, não é? Não, deu para notar? Que eu esqueci meu isqueiro na esquina da escola. Falar isso agora. Você deve estar há algum tempo já em São Paulo, né? Já estou há 8 anos. Cara, mas você tem um sotaque de Copacabana, cara. Não, mas o meu sotaque fica 10 vezes mais forte quando eu encontro meus amigos do Rio. É muito isso também, né? Cara, ou quando você fica com raiva, ou quando você encontra os amigos da infância. É natural isso. Até o Mauro Rinaldi, que é o psicólogo, falou disso, né? Quando você fica muito com uma pessoa, você acaba pegando. Sim. Eu fui pra Portugal, eu voltei com o QI zerado. Voltei completamente burro. Tô zoando, pessoal. Não queima, não. Mas eu voltei. Andra. Comecei a chamar meus filhos assim. Andra, vem cá, Andra. Caralho. Pega. Vamos banco dela. Né? O que acontece? Quanto mais empatia a pessoa tem, mais fácil ela pega. Ah, pode crer. Tá? É um recurso, inclusive, mimético, natural. Duda, como é que você foi parar? Você começou na carreira de ator. Você começou como ator primeiro? Como é que você começou na vida? Com quantos anos? Na verdade, eu estava estudando publicidade e propaganda. Eu queria trabalhar nos bastidores. Eu queria trabalhar com criação de campanha, a contação de história para vender produto, que sempre foi muito forte no Brasil, né? Com Washington Oliveto, Nizam, Guanais, essas histórias famosas aí. Famoso storytelling. Do storytelling com o objetivo da marca, de construir marca. Que idade você tinha, Duda? Isso aí eu entrei na faculdade por volta dos 17, 18 anos. Eu te perguntei porque nessa época... Zanguanais, Oliveto, tava bombando, né? Muito. Os caras eram os caras. E o Brasil são até hoje, mas referência internacional, né? dessa parte, né? Tava no auge, de contar a história e associar coisas boas à marca, né? Uma construção de marca e tal. As grandes empresas de publicidade estavam bombando. O podcast do Primo Rico com o Washington Oliveto e ele fazendo uma análise da publicidade hoje, que ficou muito mais direta, muito mais rasteira, essa coisa de você ficar focado na copy e você esquece a parte do branding, né? A história de você contar uma história, passar, porque a história ela tem um poder de encantar, de envolver muito grande. Se você for muito direto ao ponto, ainda mais as pessoas que já criam casca, né? A gente vê uma quantidade inabarcável de propaganda todo dia, né? E o nosso cérebro vai se vacinando, vai criando casca. E aí, exatamente por isso que você tem que ser muito criativo e muito envolvente nessa contação de histórias, assim. Ainda mais que em propaganda tem muito menos tempo do que novela. Mas novela, se vocês não sabem, ela surgiu. Primeiro, o termo novela vem de novelo. Então você tá ali o negócio todo embolado, aí você puxa o fio e vai desenrolando a trama inteira da história. Que legal, isso desde a época das novelas em livros, né? Do gênero novela. Sim. E aí teve a fotonovela, a radionovela e depois a telenovela.
Mas nos Estados Unidos é conhecido como soap opera, a ópera do sabão, porque eram histórias contadas para vender sabão em pó para as donas de casa nos Estados Unidos. E no Brasil aconteceu a mesma coisa, porque a primeira novela foi encomendada por uma marca de cosméticos para uma agência de publicidade produzir. E aqui era coisa de cosmético também para mulheres e tal. Mas então, também a coisa tem uma origem, contar a história para vender. Já na publicidade mesmo. Total. Né? A telenovela tem total origem na publicidade. Só que, no caso das campanhas publicitárias, é uma coisa mais sintética, né? Você tem que ser mais resumido, mais... Você tem menos tempo para construir. Tem que ser muito rápido para passar mensagem, né? Ainda mais que é na hora do intervalo, que as pessoas estão, é o alívio, a pessoa está ali, vai ao banheiro, está assistindo a novela empolgadão, assistindo o jogo de futebol. Não, o jogo de futebol não tem tanta interrupção assim. Tem que ter impacto. E aí tem que prender, tem que ser muito envolvente. E as empresas de publicidade, historicamente, sempre foram premiadíssimas mundialmente falando. Sim, exatamente. Né? Muito bom. E aí você chegou a trabalhar na faculdade, e aí quando eu ia apresentar um projeto ali para a faculdade, para 15 pessoas, ali, meus colegas de classe, eu começava a ficar tenso, minha mão tremia, minha voz falhava, eu ficava com maior vergonha. Aí eu falei, putz, eu vou precisar fazer alguma coisa. E aí também conversando, minha mãe é a rainha do networking, eu brinco que ela é uma enciclopédia humana brasileira, porque ela trabalha como entrevistadora há 40 e tantos anos. Sua mãe é sensacional. E aí a minha mãe, você tem que conhecer a Camila Amado, meu filho, ela é maluca que nem você vai adorar ela. Que era uma senhora, professora, uma atriz clássica, bem conhecida no teatro, e professora de grandes artistas. E ela dava aula particular, que era uma coisa menos ameaçadora para mim, que eu não imaginava fazendo uma aula de teatro com uma turma inteira, que era uma coisa que eu ainda não me sentia, nem um pouco inclinado para fazer. Aí eu fui fazer aula particular com a Camila, e aí daí eu comecei a gostar de vencer esses desafios de uma forma progressiva, assim, aí entrei num grupo também, uma aula em grupo de teatro, depois busquei outros cursos, e aí quando eu vi, me deu o estalo assim de falar, putz, então eu vou trabalhar com publicidade, mas eu vou ser o meu próprio produto, o meu contratante, né, a minha agência, o dono da empresa, e vou fazer uma incursão dentro do show business para conhecer o show business de dentro e voltar para o meu plano inicial. Só que eu fiquei empolgadaço quando eu comecei a vencer essa vergonha. Aí eu lembrei muito da minha época de brincar de He-Man, de Thundercat, de Comandos em Ação, de Tartaruga Ninja, que eu adorava. Eu era dessas crianças que adorava brincar em fantasia de primeira pessoa, tipo, andava vestido de He-Man, de Jaspion, de Super-Homem. Era você, então? De Rambo, sabe assim? Cada hora era uma fantasia, mas eu era tipo, igual hoje eu tenho meu power bank, meu fone, meu celular, eu andava, peraí mamãe, não podemos ir ainda, cadê minha espada? Eu achava colocar, pronto, podemos ir, sabe assim? E com 5 aninhos, sei lá, 6 aninhos. E aí eu acho que eu resgatei um pouco essa coisa da fantasia, essa capacidade de você entrar na brincadeira ali. E aí juntou tudo, aí eu comecei a procurar para fazer novela. E meu primeiro trabalho foi uma novela das 6 da TV Globo. Que novela? Qual novela? Agora é que são elas. Foi a novela das 6 menos assistida dos últimos 25 anos na época. Tá brincando? Foi um recorde negativo absurdo. Mas pra mim, fez uma diferença enorme na minha vida. A minha sensação foi que a novela foi um sucesso absurdo. Primeiro, eu nunca tinha trabalhado na vida. E segundo, eu nunca tinha aparecido na televisão. Sim. Então mudou totalmente a minha vida em vários aspectos. Mas aí você fez o curso então com a... Aí eu fiz o curso. Fez o curso, eu procurei outras venceu aulas, a timidez. Aí certo? fui vencendo aos poucos. Porque essa era a questão. Porque, na verdade, quando você começa a trabalhar principalmente em 2003, a novela era muito mais forte assim na cultura popular do que hoje. Sim. Então era uma quantidade muito grande de gente que assistia a novela e as pessoas comentavam sobre a novela, sabiam que a novela está acontecendo, assim, como hoje são muitas janelas, muitos concorrentes e tal, então não é tão forte assim. Aí, quando eu ia andar na rua, eu levava o cara da novela comigo e eu não entendia muito, eu estava começando a me acostumar a atuar na frente de pessoas estranhas. Né? Primeiro os atores, depois a pessoal da técnica, porque para fazer novela não é igual aqui o podcast. São 50, 100 pessoas ali nos bastidores. Vai, fala agora. Com cabos e câmeras e luzes e tudo. Não é fácil. Então se eu der um golinho aqui na água, tem uma continuista que anota, ele deu o golinho na hora tal, e aí
tira a foto da caneca para estar o mesmo nível de água, a garrafa, se eu colocar a garrafa aqui, pô, para tudo, a garrafa tem que haver uma pessoa especialista em colocar a garrafa aqui de novo, com figurino a mesma coisa, com maquiagem, com caracterização, com tudo. Então, e tudo isso desfoca, né? Desconcentra, né? Então, aí é ainda mais desafiador para quem é tímido, mas aí primeiro eu comecei a me sentir mais à vontade dentro das cenas, sabe? Dando vida ao personagem, contando a história, eu fiquei mais confortável. Qual era o primeiro personagem? Era o DJ Peteca. DJ Era Peteca. O meu nome. E eu tinha maior vergonha desse nome, porque eu achava o nome ruim. Mas né? E aí eu tinha maior vergonha. Aí eu falava, o DJ. O DJ. Ele tocou em uma cena na novela inteira. Isso me deu o álibi pra chamar ele de DJ e fugir do apelido, Peteca, que eu não sei de onde veio, mas até que foi bom, porque pegou, popularmente falando. Acabou tendo, né, tem uma sonoridade interessante, Peteca. Então, mas você passou por uma audição, uma peneira? Sim, passei. Ficou? Eu dei sorte de ter passado na minha primeira peneira que eu fiz. Foi difícil? Essa pra novela. Para 80 atores foi bem difícil. A primeira foi mais tranquilo, porque era no Jardim Botânico, era numa salinha menor que essa, assim. A segunda já foi no Projac com a Thaís Fersosa, que era uma atriz bem conhecida na época já. E hoje ela é esposa do Michel Teló também. Nós vamos falar daqui a pouco de um produto seu, que é exatamente sobre timidez. Hoje eu a gente vai falar já, né? Que é uma das coisas que, não sei se as pessoas sabem, mas o Duda tem um produto muito legal, né? É uma prestação de serviço, né? É um infoproduto, né? É um curso. Que é sobre pessoas, um curso, né? Que é sobre pessoas que precisam vencer a timidez. Você acha que esse curso veio dessa sua fase? Total. Só que eu fiquei anos sem saber, meio com aquela sensação de como é que eu posso retribuir a atenção que as pessoas me dão, assim, né? De uma forma mais direta. Eu tinha essa sensação, assim, de vazio, sabe? De procurar uma coisa, onde é que eu posso ser útil, né? Onde é que eu posso ajudar? E aí teve um dia que eu tive o estalo, assim, de, putz, eu posso realmente passar todos os exercícios, os melhores exercícios que eu fui aprendendo ao longo desse tempo todo como estudante de comunicação e como ator, né? Como ator profissional, como especialista em artes cênicas e comunicação, marketing e tal, e organizar isso na figura de um método, com início, meio e fim. Então foi quando eu descobri que eu podia fazer isso, me deu um alívio, ao mesmo tempo eu meio que subestimei um pouco o tamanho da responsa, porque eu já tinha ficado anos, eu sempre contei essa história para amigos e até em entrevistas, mas uma coisa é contar de passagem, outra é você ficar escavando todas as coisas ali, todas as sensações, lembrando da etapa, porque quando você vence uma coisa, você supera um problema, você meio que não quer ficar pensando nisso naturalmente, né? Uma coisa tem que tratar com ele de outra forma. Você blindou aquele trauma ali com várias outras conquistas, né? E até o Augusto Cury fala muito sobre isso, essa coisa o trauma, ele meio que cria uma janela killer, que é como ele chama, e é uma coisa, uma fenda, né? Muito grande, tanto que o cérebro humano, ele é meio focado só para acumular conquistas, né? Acumular vitórias. Aí quando você perde, perder R$10 é muito pior do que a sensação boa de ganhar R$10, né? Que, tipo, você perder uma coisa sua, quando você está no trânsito, por exemplo, aqui que a gente está, dá para ver o trânsito, assim, um carro passa na tua frente na pista do lado, você fica com aquela sensação horrível, né? Todo mundo tá andando menos eu. Mas na verdade as pistas estão iguais, né? No final, mas o cérebro humano ele registra muito. Tem 3 pistas, eu escolho sempre a pior. Sempre a pior. Aqui eu vou estar parado. O cara tá puto. Agora, então nessa onda. A gente tá falando aqui um pouco sobre timidez e eu quero me aprofundar nesse assunto, tá? Porque não é simplesmente você vencer a timidez para você falar em público. O Duda vai falar já para vocês o que isso impacta em absolutamente tudo na sua vida. Então, vencer a timidez não é para você virar um artista. Vencer a timidez é porque isso vai fazer você performar em várias áreas. Ele vai falar. Porque eu sei que essa galera aqui, eles estão interessados de verdade, sabe no quê? Eles querem saber quem foi que cantou quem. Quem foi que paquerou quem primeiro. A Sabrina deu em cima do Duda ou o Duda que foi chavecar a Sabrina? É isso que eles querem saber. E eu sei que vocês estão aqui por isso. Mas nós só vamos falar daqui a pouco. Certeza que ele chegou com esse chaveco.
Mas nós só vamos falar isso aqui daqui a pouco, porque agora acabou de bater 1.100 pessoas. Aê! Aê! Bora! Acabou de bater 1.100 pessoas, o que você vai fazer? Você quer saber dessa história? Se foi o Duda que chavecou a Sabrina, ou se foi a Sabrina que passou com aquele salto plataforma dela, olhando de cima para baixo e deu uma piscadela. Sabe qual o chaveco que ele chegou, né? Ele falou? Qual foi? Foi, escuta, vem cá, deixa eu te falar uma coisa antes que ela volta. Antes que ela volte. Ela falou, ela quem? A minha timidez. Ganhou, né? Da hora. Não, antes que a minha timidez volte, deixa eu falar com você rapidinho. Pena que eu não fui tão criativo. Galera, ajuda nós, curte, se inscreve no canal quem não se inscreveu, curte porque você ajuda o YouTube a espalhar, beleza? E já o Duda vai falar a verdade pra gente. Quem foi que deu em cima de quem aqui? Quem paquerou quem? Não é? Quem foi que cantou quem aqui? Paquerar é coisa de entregar a idade, né? Ok. Acabou de entregar os 50. Vocês não sabiam, mas vai ter o bloco Nelson Rubens hoje. Nelson Rubens. Vai ter o bloco Nelson Rubens. Minuto da fofoca. Cara, Duda, fala, o que você fez o curso, né? Vivendo... Viva bem com a timidez. Viva bem com a timidez. É que eu brinco que você não é tímido, você está tímido. E a timidez é uma coisa que você aprende a conviver com ela. Naturalmente, você já vai ficando mais casca grossa. Por exemplo, na parte profissional. Quando você começa a entrar no mundo profissional, você não pode se dar o luxo de deixar para depois certas coisas. Você tem que resolver os problemas que aparecem, né? Na tua empresa, na tua vida. Você tem que vender, você tem que convencer, você tem que resolver problema, tapar buraco na empresa. Então, isso vai naturalmente te colocando ali... a história do skin in the game, né? Você tá ali o tempo todo arriscando a própria pele e o fato de você ter que resolver, independente se você está se sentindo bem, se você está motivado e tal, isso aí já faz naturalmente as pessoas vencerem a timidez, mas a gente vive de uma forma muito setorizada. É como se a teoria das máscaras no teatro coloca assim, agora eu tô aqui na máscara do Duda, professor de como vencer a timidez, de comunicação, de ferramentas na linguagem e tal. Aí quando eu tô com a minha filha, eu tiro essa máscara, coloco a máscara do papai. Aí eu tô ali, filha, o que o papai falou? Papapá. E aí você tá o tempo todo trocando as máscaras de acordo com a situação. E a timidez situacional é justamente uma timidez mais setorizada, sabe? Dentro de alguns setores da tua vida. E, de uma forma geral, você consegue amadurecer naturalmente, mas não é todo mundo que consegue e também não é todo mundo que está disposto a perder vários anos de vida e perder várias oportunidades, porque tem oportunidades que não voltam, então você tem que estar preparado para... abraçar as oportunidades que aparecem na tua vida, para proteger as pessoas que você ama, para proteger a organização que te contratou, né? Porque as pessoas precisam de você, precisam de uma coisa que só você é capaz de fazer. E se você estiver travado dentro de você, muitas vezes por um medo irracional, uma ansiedade desproporcional, porque eu até brinco que a minha mãe morre de medo de cachorro. E aí eu tenho uma cachorrinha que tem 1,5 kg, ela chama Coco, é uma chihuahua pelo longo. Pra cabeça da minha mãe, é um lobo que eu tenho lá em casa, sabe? Um pitbull sanguinário. E quando a Coquinho sobe na perna dela, ela fica, ai, tira esse cachorro daqui. E pro tímido, é como se uma situação como essa aqui que a gente está conversando, até entre 3 pessoas, tirando o fato de a gente estar transmitindo ao vivo para mais de 1.100 pessoas agora, fora todo mundo que vai assistir depois, é um medo completamente desproporcional, né? E potencializado por várias coisas. Começa a fantasiar na cabeça. A pessoa fica presa. É uma coisa que trava. Essa primeira parte é aquela parte que, por exemplo, quando a pessoa faz lá, saber os exercícios. Sim. Quando a pessoa faz lá 60 anos de idade, a gente vê as pessoas mais velhas, elas vão começando a... Perde o freio, né? Você vê as tias na festa, fala... Caralho, tia, você era assim. Tem a famosa frase, meus filhos estão tudo criados, né? Tem a famosa... despirocando a porra. Isso acontece, dançando, né, Duda? A pessoa vai amadurecendo pelo tempo. É curioso também que o cérebro ele vai se amadurecendo e evoluindo. E, se não me engano, por volta dos 60 anos de idade, é o auge da capacidade humana de contar histórias. Então você vê os grandes oradores, quando eles chegam nessa fase, assim, eles conseguem contar a história de uma forma muito envolvente. Então os melhores professores, os melhores atores, né, que a minha arte, essa arte, né, arte cênica, arte dramática,
ela também é uma arte que vai amadurecendo, normalmente ela vai amadurecendo. Você acha que eles estão transando menos? Ou não? Pra quem não transa, conta história, né? Talvez. Deixa eu te contar a história, senta aqui, né? Depois a gente discute isso. Também, mas me fala das técnicas. Faz total sentido, né? Olha, igual o Paulinho Gogó falava, quem não tem dinheiro conta história. Os tiozinhos, piroca não sobe, tem que contar a história. Mas qual é a técnica pro cara destravar? E aí o método que eu criei é baseado em alguns pilares. Aí o primeiro é o fortalecimento das ferramentas da linguagem. Quando você tem o domínio sobre a língua, sobre a forma de você projetar a sua voz, de articular as palavras, isso te dá uma segurança naturalmente, porque, primeiro, você sabe performar tão bem que até quando você estiver nervoso, você vai conseguir colocar as palavras de uma forma clara. Perfeito. E isso vai te dar uma segurança, porque você vai vendo, depois que você vai se colocar nas situações que você travou, empacou, que a sua voz falhou e tal, você tendo a prática desses exercícios todos, de leitura em voz alta, exercício de dicção, essas coisas de fonoaudiólogos e tal, essa parte da leitura em voz... Trava-língua tem umas coisas engraçadas assim que você vai treinando e depois que você consegue criar caminhos para você articular palavras com sílabas tão complexas, você saber colocar a tônica no lugar certo, a parte da sílaba tônica das aulas de português e tal. Quando você coloca, você tem esse domínio sobre a palavra e aí sobre a sua voz colocando a palavra em diferentes ambientes, para diferentes audiências. Aí, primeiro é a parte das ferramentas da linguagem, o domínio da linguagem como um todo, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Outro dia eu vi que vocês fizeram uma live com o Ricardo Ventura, né? Sim. Ele veio aqui. Eu fiz uma live com ele também. Sensacional. Linguagem silenciosa. Linguagem silenciosa. É sensacional. E vai ter o evento do Ricardo Ventura. Ele é um cara. Que nós estamos convidados, não, inclusive. Não, estamos marcados. É dezembro, não é? Dezembro. No início de dezembro. Eu vou lá. Agora, Eu já fiz um curso de palestra com ele. Já? Uma imersão de 2 dias. Muito interessante. Eram 10 alunos. Minha mãe e eu fomos juntos. E agora, essa questão da... Mas a sua mãe fazer curso de oratória é sacanagem. Não, de palestra. Porque de palestra. Uma coisa era mais focada em palestra. Para criar a palestra porque ela é uma oradora. Mas tem um pouco isso também quando você quer estruturar uma coisa, o talento pode ser uma maldição. Porque o cara que sabe que ele vai se virar bem em qualquer lugar, ele não se prepara tanto. E aí pode ser uma armadilha perigosa, né? Isso é uma verdade. Chegando lá a gente resolve, mata o peito aí, vai. Aí, não se preparou, aí até perde a oportunidade. Ele rende menos do que um cara, aquela coisa do hard work beats talent. Every time. O cara que se preparou melhor, nem era tão bom, mas se preparou melhor, performa mais, né? Sim, a entrega, né? Agora, me fala uma coisa, você que estudou bastante isso aí. A pessoa nasce tímida? Alguma coisa deixa ela tímida ou ambas as coisas? Cara, tem muita coisa, tem alguns estudos que apontam que sim, tem a parte genética e tal, mas... Simbólica, né? Mas, sei lá, 70%, é difícil medir. Você vê o estudo, você fala, ela está colocando como 70%, mas você não tem aquela segurança extrema por se tratar de coisas subjetivas, né? Não é uma coisa tão cartesiana e tal. Mas, digamos, mais de 60% é uma coisa que você constrói, então... até brinco, não é que o copo tá meio cheio, meio vazio. O copo tem só um pouquinho lá. 70% do copo você que vai encher do jeito que você quiser e do jeito que você trabalhar. E você fala muito também nessa coisa da criação dos hábitos, né? Sim. Você conseguir hackear os seus hábitos e usar os hábitos a seu favor, usar até o combustível desse medo das situações darem errado, da ansiedade que as pessoas têm, essa coisa de ficar... imagina, eu podia não ter nem dormido porque eu ia saber que eu ia estar aqui num podcast ao vivo falando com vocês e tal. Então essa energia que o time do ansioso tem, ele pode pegar aquilo e usar para se preparar mais. Em vez dele ficar simplesmente antecipando problemas e situações negativas ali, que ele já vai ficar mesmo perdendo sono, fritando na cama, ele pode pegar e começar a articular isso para se preparar mais, pegar essa ansiedade toda e transformar num combustível, né? Usar isso como uma vantagem ao invés de uma desvantagem. A pessoa fica vivendo no futuro, né? Onde nada está acontecendo, né? Só na cabeça dela. Ela fica vivendo no futuro e dissipando energia, gastando, perdendo tempo, ao invés de investir no preparo, né? Exatamente. Então, existe o fator genético. Tem crianças, por exemplo, que já nascem mais extrovertidas. Não é isso?
Isso acontece. E tem crianças que nascem mais introvertidas, não é? Muito bem. Agora, também existem também os fatores behavioristas, por exemplo. Determinadas crianças, se elas convivem com pais, não é, que encorajam mais, que puxam mais por elas também podem ser mais extrovertidas ou desenvolver uma personalidade mais magnética, não é? E assim, pais mais castradores podem formar também filhos que podem ser um pouco mais introvertidos. Por exemplo, crianças que são muito podadas, né? Educações mais rígidas podem formar pessoas assim. Você estudou isso? Isso acontece? Com certeza. Essa coisa do extroversão e introversão, isso é uma coisa meio que rola um paradoxo, assim, porque existem pessoas extrovertidas e tímidas, e existem pessoas introvertidas que não têm. A timidez seria o medo, o temor, né? Timidez vem de timor, que é o temor de você se relacionar, de você trocar, de você falar com pessoas, interagir com pessoas. Então tem pessoas que são introvertidas, mas que na hora de resolver alguma coisa, de falar para um grupo grande de pessoas, de colocar o seu ponto de vista, passar a mensagem, fazem isso de uma forma bem clara, segura e não sofrem com isso. Então imagina, o extrovertido tímido é o cara que está o tempo todo ali num giro enorme ali dentro, ele tem vontade de participar mais. O extrovertido, ele pensa em voz alta, né? Ele precisa das pessoas, do tecido social ali para existir. O introvertido não, ele já tende a ouvir mais, ele se coloca ali, articula, pensa mais antes de falar, né? São pessoas que funcionam como se fosse um Android e o iOS, sabe? São sistemas operacionais distintos que não são tão categóricos assim. Segundo a Susan Cain, com o livro O Poder dos Quietos, que é uma das grandes referências que eu uso no método, ela fala que não é uma coisa taxativa. Você nasceu introvertido, você vai morrer introvertido a vida toda. Eu me considero uma pessoa de origem mais introvertida, mas com o tempo, por conta da profissão que eu escolhi, por conta da mulher que eu escolhi e tal, eu fui sendo... e do uso das redes sociais, por exemplo, e tal, eu fui indo para um lugar que ela define como ambivertido, que seria o meio termo ali das coisas. Então eu tenho ali a minha necessidade de recarregar minhas energias sozinho, no meu escritório, eu fico andando de um lado para o outro, eu fico pensando coisas, anotando coisas, eu preciso disso para me recarregar, mesmo depois de várias inaugurações do açougue, que eu fico cumprimentando e falando com, sei lá, 300 pessoas, aí tiro foto que eu fico aqui, que eu não consigo nem, fica com câimbra, de tanto rir, no final tá assim, né, de tanta foto, de tanta interação com as pessoas e tal, tomando cerveja, falando com um monte de gente, assuntos diferentes, né? Depois disso eu preciso ficar um tempinho na minha para dar uma limpada no HD. Eu faço isso também muito na academia. Eu gosto muito de treinar sozinho. Eu não sou do tipo que vai para academia para conversar. Pelo contrário, eu fico na minha. Eu aproveito esse momento também para dar uma reenergizada. Somos dois. Eu vou na academia com a concentração total. Concentração total. Não falo, cumprimento todo mundo, porque é a turma das 15 para 6, né? Vai 5 pessoas, todo mundo se conhece, né? Então, mas você sabe que tem aumentado muito a turma das 6 lá, cara? E agora vai aumentar mais ainda. Muito. Entrando na primavera e verão, vai lotar a academia. A turma das 6 está em peso lá, e é claro que formou um grupo muito grande, todo mundo se conhece. Mas, provavelmente por uma questão de perfil psicológico, todo mundo é cada um na sua. Porque, poxa, quem levantou às 5 da manhã... Pô, é pra focar, né? Não vai levantar às 5 da manhã pra ficar de bobeira lá. Cara, tem um propósito. Pra focar. Depende. Acho que deve ter, sei lá, se pessoas extrovertidas, elas rendem trocando ideia, conversando. Aí faz uma série terminando de falar com um cara que tá do outro lado da sala de musculação. Né? Tem umas pessoas que são mais assim. Tem. E a academia, ela é feita para extrovertidos, porque é tudo cheio de luz e cheio de espelho. O introvertido, ele se cansa com muito estímulo. Ele tem a sensibilidade para dopamina muito aguçada. Então tudo, por exemplo, aqui eu estou me controlando para não ficar olhando em volta assim de todas as coisas. Eu sou do tipo também que se distrai quando tem muito estímulo diferente, assim, sabe, muitas coisas. Estou conversando aqui, tem uma TV ligada lá atrás, eu fico, a minha atenção é puxada para lá. E isso é uma característica do introvertido? Tem a ver com o introvertido. Tem a ver com o introvertido. É por isso que ele se cansa mais também. Porque interagir com muita gente, ele gasta muito mais energia... Suga. Do que uma pessoa que está
uma pessoa mais extrovertida que já naturalmente precisa dos outros para existir. É porque ele naturalmente está fora da zona de conforto, né? Que não é um lugar confortável para ele. Então ele tem que se esforçar um pouco mais, né? Sim. Porque o natural dele é ficar um pouco mais quieto. Pode crer. Me deixa quieto aqui, deixa eu pensar e tal. Não é nem coisa de não gostar, de não sim, querer. Sim, não é nada antissocial. O sistema operacional, como ele funciona. Né? É como ele se sente mais confortável. A Daniela que faz uma afirmação assim: eu nasci introvertida e hoje sou super extrovertida por conta das aulas de arte e apresentações na escola que consegui dominar a timidez. Muito bom. Muito bom. Dominei. Então você pode ter tanto uma pessoa introvertida como extrovertida tímida, né? Sim. E aí a extrovertida tímida, ela sofre ainda mais, porque ela tem essa necessidade de, para existir, interagir com mais pessoas o tempo todo, e ela tem essa coisa de ficar se segurando, se censurando, se sabotando, sabe? E que a timidez, até outro dia eu fiz uma live com o Dr. Juliano Pimentel, e a gente chegou nessa conclusão, assim, de que a ansiedade é a alma da timidez. Porque a ansiedade, você fica antecipando, tudo vai dar errado, né? Quando você está na ansiedade, é você antecipar as consequências negativas, mesmo que hipotéticas, assim, você fica ali puxando, né? Pensando, vai dar tudo errado, nossa, aqui, olha que perigo, não sei o quê, nossa, vamos pegar um trecho disso aqui, vamos viralizar, mas isso não tem um e pouco todo mundo do vai rir pessimista? de mim, né? Isso não tem um pouco do pessimista? Tem um a ver pouco, também, né, também. Total. O pessimista fala isso, né? Sim. Quer dizer, o Cortella que brinca muito disso. Fala, mas não deu nada errado ainda. Calma. Você vai ver. Então, o pessimista é esse cara ao quadrado, né? Calma, deixa eu te falar uma coisa. Qual é o seu conselho? Então, provavelmente você já teve algum tipo de ansiedade lá no início da sua carreira, provavelmente. Fala, poxa, você estava lá, eu perguntei assim, e aí, você fez ali a audição, você teve que fazer uma peneira para fazer a sua primeira novela? Você falou, pô, tinha 80 carinha. DJ Peteca. Tinha 80 carinha lá para fazer o papel. E aí, provavelmente, você deve ter ficado ansioso pra caramba. Sim. Né? Qual que é o conselho que a gente dá pra galera? Tem muita gente ansiosa aqui assistindo a gente, principalmente... Eu, por exemplo. Né? Depois dessa pandemia, a gente viu que não é ansioso, esquece. O problema não é a ansiedade, eu acredito que o problema é você não ter controle, né? Você não manter ela sob o seu domínio. Qual que é o conselho pra galera ansiosa, né, Duda? Eu acho que o que a gente tem que fazer é realmente pegar e articular as coisas de uma forma consciente, você se preparar mais. Em vez de você ficar só deixando a sua cabeça, sua mente livre para criar situações hipotéticas negativas, você parar e organizar um pouco a coisa. Então você tem uma reunião importante, eu tenho um cliente importante que você tem que cativar, pega e estuda mais sobre ele, sobre a necessidade dele, sobre o seu mercado, para você se posicionar melhor. Escreve o que você não pode deixar faltar na sua apresentação. Ensaia em casa. Eu brinco também que ensaiar é aguentar o ridículo, né? Porque enquanto você está ensaiando, tudo fica muito ruim. Não tem fantasia nenhuma ali, você não lembra o texto direito, você se perde ali com a parte do corpo ali, do personagem. E uma vez eu vi uma entrevista da atriz Fernanda Torres falando isso, que ensaiar é aguentar o ridículo. Eu tive um estalo assim, cara, total, porque você fica ali de pantufa, samba canção, andando sozinho em casa, como se você fosse um comandante israelita, né? Você pega ali um negócio qualquer, como se você estivesse ali, né, comandando um exército na frente de todo mundo. Na verdade, você está em casa, de pijama, né? É ridícula essa situação, falando sozinho, andando de um lado para o outro. Então, a partir do momento que você pode usar também esse ensaio, essa coisa de ridícula toda, para ir criando casca aos poucos. Você vai criando essa casca grossa dentro de situações controladas e com exercícios do tamanho do seu estágio de evolução. Porque se você quiser dar um passo maior que a perna, você vai se enrolar, vai se frustrar. Então não adianta você chegar e falar, não, então agora eu vou decidir acabar com a timidez, então me dá aí que eu vou fazer uma live sozinho. Aí você vai gaguejar, vai travar, vai começar a suar e vai ter um trauma horrível. E as situações negativas, elas marcam muito mais forte do que igual a gente estava falando antes, as conquistas, né? Agora, aquela história, né, da aula de teatro, né? De dramaturgia e tal, né? Que os caras pegam os alunos e entram no ônibus, no metrô,
e finge que tá grávida e começa, né? Ou então finge que tá brigando no meio do público. É mais ou menos esse caminho, né? O pessoal começa a fazer escândalo na estação do metrô, que é tudo armado, tudo combinado. O professor e os alunos. Depende, no João Kleber não. Cara, eu vi ontem uma história de um cara com a mulher assim. Não, ele vai revelar o seu segredo. Aí o cara pega, tira uma peruca horrível, uma peruca fake pra caralho. Ele tira a peruca. Eu sou careca. Ela, não, eu não acredito, eu te falei que eu não gosto de careca. Eu falei, nossa. O cara não acredita que eu tô vendo isso, cara. Ensaio, tá vendo? Ali o ensaio tava acontecendo na frente da gente. Mas eu te falei que eu não gosto de careca. Eu falei, caralho, você é casada com o cara, meu. Você tava casada com o cara? Não, é uma coisa do outro mundo. Então, isso rola na escola de teatro e é pra fazer essa casca, né? Pra dar esse calejamento espiritual, não é? Sem dúvida. A própria turma do teatro, uma das primeiras coisas que você faz quando você entra numa aula de teatro é se apresentar na frente da turma inteira. Então, normalmente, fica todo mundo sentado no chão, aí você vai para o centro da roda e vai se apresentando para todo mundo, falando quem é você, o que você está fazendo ali, por que você está fazendo aquela aula. Esse tipo de coisa vai criando casca. E também, todo mundo que está ali está no mesmo objetivo que você. Então, acaba que fica uma comunidade acolhedora, né? Tá todo mundo Sim. ali no meio. É isso. Quando a pessoa é tímida, já fala logo, eu tô aqui porque eu sou tímido. Então, é muito comum as pessoas tímidas irem procurar aula de teatro e tal. E isso aí é uma coisa excelente, porque você tem a oportunidade de interagir com pessoas que estão ali em objetivos parecidos com o seu. Claro que tem cursos e cursos. Tem cursos mais profissionalizantes, tem cursos mais amadores, mais lúdicos e tal. Só que até para isso, o meu programa serve também para fazer esse meio de campo, para a pessoa se preparar para, que eu aconselho que a pessoa vá se testando na vida real. Então, desde se matricular num curso de inglês para ir aprender uma segunda língua, até fazer o próprio curso de teatro, ou fazer análise. Tem pessoa que morre de vergonha de fazer psicanálise. É uma coisa muito íntima, você abrir o coração ali para um técnico, né, contar a tua vida inteira. Então, não é uma coisa tão simples assim. Então, você tendo esse domínio, primeiro, com as ferramentas da linguagem, com a prática dos exercícios, que vão desde leitura em voz alta, dicção, postura, falando da postura até melhora, eu fico mais alto. E é possível, então, se livrar da timidez? E aí, é possível sim. Eu brinco, você não é tímido, você está tímido. Então, você vai... Agora, quantos anos você tinha quando você entrou na sua primeira novela? Quando você era o PT? Foi em 2003. Se não me engano, a gente 20 e poucos anos. 20... Vai fazer 20 anos agora. 20 e poucos anos. Vai fazer 20 e aí a anos segunda agora. Novela qual que foi? Aí a segunda foi Malhação. Eu fui. Você fez Malhação? Eu fiz 3 participações de Malhação. Eu lembro dele da Malhação. 3 participações como 3 vilões de emergência. E da Malhação foi uma coisa muito doida, porque eu já estava um pouco mais casca grossa, né? Porque eu já tinha feito uma novela inteira. E depois dessa coisa do que vem no pacote, você levar o cara da novela em todo lugar que você vai, que é muito estranho, que eu não estava preparado para isso. Eu estava começando a me preparar para a parte de atuar na frente de pessoas, como eu estava falando anteriormente aqui. Mas depois que você vê que não desliga, você vai no shopping, aí você leva o cara da novela pro shopping. Você vai no restaurante, aí do nada vem uma pessoa extrovertida falar com o cara da novela, o cara tá lá há 3 meses de distância. Meu cara da novela! Aí você fica roxo, assim, morrendo de vergonha, vontade de entrar embaixo da mesa, assim, né? E aí você vai interagindo com as pessoas, aí as pessoas vão apontando na rua. Aí na época não era tão popular essa coisa de câmera digital, que é 2003, então era muito autógrafo, a pessoa vinha conversar, pedir um autógrafo. Isso já acontecia nessa época? Tinha umas câmeras assim rolando também. Qual foi a pior experiência que você passou em relação a ser reconhecido, ou vergonha, ou vexame, ou sei lá, né? Nós tivemos... Um puteiro, certeza. Nós tivemos... Tem que ver que a mina tava escorregando lá no polidense. O Duda! Olha o cara ali. O Peteca! O Peteca, toca a música pra nós tivemos um artista aqui recentemente, ele falou que os maiores constrangimentos dele tá nas mídias sociais, né? Mas tá no direct. Qual foi o seu maior constrangimento ali? Não, eu entrei bem depois nessa história de rede social. Muito engraçado isso. No começo eu era avesso a smartphone. Mas Malhação era muito famoso. Malhação foi em 2004 a primeira vez. E aí foi doido porque eu tava comendo, eu lembro até hoje, eu tava comendo um frango com arroz integral e espinafre,
na sala, morava com a minha mãe ainda. Aí tocou o telefone, assim, o Ricardo Washington quer conversar com você agora no Projac, que era o super diretor da Malhação e tal, que hoje ele até é o bambambam da linha de show, de programas de show da TV Globo. E aí eu fiquei naquela de, puta, ele quer conversar comigo. E aí terminou, aí eu já sabia que eu ia fazer a temporada seguinte de Malhação, já estava mais ou menos combinado, que eu estava escalado para fazer, mas aí me ligaram do nada para ir pro Projac, aí eu fui, Projac é o lugar de estúdio, né? A cidade da Rede Globo. É. E aí, chegando lá, eles me deram um bloco de capítulo, cortaram meu cabelo, ó, você começa a gravar amanhã 1h30 da tarde. Mas eu lembro que quando tocou o telefone, eu falei, tá, eu vou sim. Eu fiquei tão nervoso que eu tentei dar mais uma garfada, voltar pro prato, tentar voltar ao normal, né? Terminar de comer. Parecia que eu tava comendo uma garfada de areia, de tão nervoso que eu fiquei. Um negócio seco, não consegui. Tirei ali e fui na adrenalina. Aí eles já me deram um bloco de capítulo. Aí a situação mais constrangedora que eu passei foi exatamente gravando a minha primeira cena, que foi a despedida do Cauã e da Bárbara Borges, Cauã Raymond e da Bárbara Borges, que já estavam na Malhação há muito tempo. E era a despedida deles, na cena de despedida deles, ou seja, estava todo o elenco no estúdio, era uma cena grande com muitos atores, todo mundo do elenco estava lá junto, e eu tinha que chegar todo galanzão e fazer uma piadinha marota pra mocinha da história, protagonista da história. E cadê que vinha o senso de humor, o traquejo, a malandragem? Nada, eu fiquei muito tenso e fiz a cena com uma cara de bunda, assim, não quer uma carona, eu não lembro como é que era, mas era alguma coisa assim, de fazer a carona. E eu fiquei muito nervoso, ali eu tinha certeza, eu já estava na Malhação para substituir um ator que já tinha gravado aquela cena e outras cenas, e o diretor resolveu trocar, falei, pô, na certa eu perdi a minha chance e vamos me substituir também. Fiquei com aquela sensação horrível, aí que bate a ansiedade, essas coisas assim. Mas aí eu dei a sorte também de conseguir canalizar toda essa ansiedade e essa situação negativa junto com a preparadora Andréa Cavalcante, que foi convocada para treinar comigo, pô, com tudo ali para o próximo dia. E aí no segundo dia de gravação era a sequência mais importante que já tinha escrita comigo, que era eu pedindo a mocinha em namoro, depois que a nossa relação já tinha evoluído muito. Então o começo era uma cena simples, eu travei, empaquei, não consegui, não saiu nada, ficou horrível a cena, uma porcaria. E aí no outro dia era a cena mais importante, só que aí eu acionei o turbo e consegui, não sei nem como, mas ali consegui canalizar essa energia negativa, todo esse trauma. Aí deu certo. E aí acionei o turbo ali, junto mas na mesma sequência, no mesmo programa. E aí arrebentei, fez a melhor cena da Malhação, toda a minha o diretor nem lembrou daquela do seu nervosismo e foi que foi. Porra, acertei, foi um golaço, pegou na veia ali. Um golaço de novela. E depois da próxima novela, qual que foi? Aí a próxima foi a novela chamada América, novela das 9. Essa eu lembro. Que a Débora Seco tentava entrar nos Estados Unidos escondida, ela passou pelo deserto, aí entrou por dentro de um painel de um carro, foi atravessada pelo Tiago Lacerda, que era o coiote, que era o cara que pegava o dinheiro e levava os imigrantes ilegais para dentro dos Estados Unidos. Então tinha toda essa pegada de máfia, de não sei o quê. E eu era um jovem surfista, estudante, que era irmão da Cléo Pires, foi a primeira novela da Cléo também. Era a minha primeira novela das 9, que a novela das 9 é a que tem mais força até hoje, né? Era a novela das 8 antigamente, depois. E sempre passou às 9, mas sempre chamavam de novela das 8, agora chamam de novela das 9. Que era o horário nobre, vai. O horário mais nobre, o nobre. Essa já era na novela das 8, então? Essa foi a minha primeira. Primeira novela das 8. Qual que fez mais sucesso de todas, Duda? Não sei. Tem uma que está reprisando agora no Viva, que é Caminho das Índias, foi uma... bem legal essa novela. 8 também da Glória Pérez. A minha segunda da Glória, eu fiz 3 novelas da Glória Pérez. Essa de 2005, América. Quem era a protagonista do Caminho das Índias? Caminho das Índias era Juliana Paz. Juliana Paz. Já lembrar, é isso aí, Juliana Paz. Rodrigo Lombardi e o Márcio Garcia. Tinha um triângulo amoroso, lembra dos índios? Sim, sim. Muito legal. Peraí, mas onde que entra a Sabrina nessa história? Vem depois. Sabrina, porque a galera se conhece às vezes na novela, é isso que eu tô perguntando. Não, eu conhecia de opa, beleza, e aí, tudo bem? Em festas e situações, mas a Sabrina é do tipo que ela nunca anda com menos de 10 pessoas em volta dela, em todas as festas, todos os eventos. Ela tem, eu brinco, uma atmosfera de gente em volta. Onde ela vai? Séquito. Então teve uma vez,
num baile da Vive Clicô em São Paulo, que eu consegui ficar, sei lá, 1 minuto conversando com a Sabrina. Só que aí eu vacilei, sabe aquele momento que tá tudo fluindo na conversa, aí rola um pequeno silêncio, aí, então tá, depois a gente se vê aí eu saí, sabe assim, aí fiquei com aquela sensação de, putz, o que eu fiz? O que eu tô fazendo? Tava tudo certo, por que eu saí, né, por que eu deixei a conversa esfriar? Aí isso, anos depois, eu morando em São Paulo, já que eu vim para São Paulo para fazer uma novela chamada Cúmplices de um Resgate no SBT, que tá reprisando agora também no SBT. O SBT ele aproveita muito o seu conteúdo, no bom estilo Chaves, está sempre exibindo, reciclando e tal. E quando eles reeditam a novela, ou não sei, é uma reprise, né, da novela, vocês ganham de novo dinheiro? Cara, ganha, mas o modelo do SBT você só recebe depois da exibição do último capítulo. E é uma coisa... A gente nunca recebe muita coisa, é sempre uma fração a reprise ínfima. É só um agrado. É aquela coisa também de infiltração, né? Vai pingando aqui, é um ativo que você sempre vai me dar retorno. Você está sendo visto. E tem essa parte da imagem que é o pagamento real. O pagamento real por aí, né? Então, a gente estava falando alguma coisa de famoso, né? Você está no restaurante, alguém chegou e tal. A galera tá ansiosa para saber quem foi que deu em cima de quem? Não, né, Marcelo? Acho que não. O pessoal não é ansioso. Mas nessa época, a galera era famosa. Hoje, qualquer um fica famoso por causa das redes sociais, né? Até quem não tem tanto talento, né? Mas nessa, sei lá, 2000 para trás, penso eu, talvez um pouco mais, 2005 para trás, a galera que era famosa porque tinha talento, né? Normalmente. É relativo também, porque, sei lá... Talento, são vários talentos, igual a inteligência, né? É difícil você falar que a pessoa mais ou menos. O tipo de inteligência. São vários tipos de inteligência, são vários tipos de talento que vão sendo superpostos, assim, sei lá. Tem muitos talentos, que as pessoas têm muito talento para interagir em redes sociais. Acho que veio um fenômeno do reality show, né? Que as pessoas ficaram famosas por serem elas mesmas, entre aspas. E depois do fenômeno do reality show veio das redes sociais, aí escalando, de uma forma exponencial ali, essa coisa de você ser famoso por ser famoso. Né? O cara é famoso por ser famoso. Sim. Ao mesmo tempo, são talentos diferentes. Né? Por exemplo, antigamente você fica famoso depois de você performar bem dentro das artes cênicas, ou dentro da música. Né? Uma pessoa canta bem... Perfeito. Mas sempre teve também essa coisa de sei lá, cantores de níveis artísticos semelhantes, mas um faz um trabalho de propaganda muito forte com os empresários, com as gravadoras e tal, e a carreira é bizarramente alavancada. Sim, né? Mas Duda, peraí, eu acho que eu vou fazer minha pergunta de um jeito mais... Eu ia perguntar se ele já fez algum vilão ou não? Já fiz algum. Já fez? Pô, dizem que o papel do vilão é foda, né? Os caras te encontram na rua e falam, Eu tive uma pessoa só que veio me xingar. Mas é raro. Normalmente as pessoas vêm falar com um sorrisão assim. Nossa, eu odeio você, eu tenho uma raiva de você na novela. Mas com sorrisão, você não pegou o maluco então, né? Então, malucos, já desde a época da minha mãe, quando eu era criança, do nada minha mãe começou a andar com um cara grandão, gente boa. E aí, eu criança achei mó barato, o cara era divertido, brincava de lutinha e tal. Só que na verdade, a minha mãe começou a receber cartas de um cara que achava que ela, apresentadora do Jornal Hoje, ou seja, apresentadora do telejornal ao vivo na TV, que ela piscava para ele e eles iam se casar. Nossa. Então a Globo contratou um segurança para ficar andando com a gente, e eu lembro dos flashes, um dia o cara apareceu. Eu lembro da gritaria lá no Jardim Botânico, o segurança empurrou, ele foi meio que atropelado, caiu no asfalto. Caralho. E saiu de lá conduzido, preso. Eu lembro desses flashes assim, cara. Nesse nível. Então, televisão é para-raio de maluco, né? De maluco, né? Agora, eu tava pensando aqui enquanto você tava falando... Ou em rede social também, né? Sim. Enquanto você tava falando dos talentos, né? Mas, Duda, existe uma forma de você representar, não é? O drama, a comédia. Existe uma forma de você atuar, tá certo?
que pode ser considerado com excelência ou não, certo? Existem ali parâmetros, né? Nesse sentido, quem foi a pessoa que você atuou e quem foi a pessoa que você ainda não atuou, que você gostaria de atuar? Quem são os melhores atores, então, do Brasil para você? Que você atuou e que você ainda não atuou e gostaria de atuar? Tem vários em vários níveis, em várias gerações, assim. Quer citar alguns? Eu já tive a oportunidade de gravar bastante com o Tarcísio Meira. É um bom ator. Foi realmente um ator com uma história incrível. Então eu lembro de uma sequência que eu até assisti recentemente de novo, que era a novela Páginas da Vida. Não sei se você lembra dessa novela, tinha a grande mesa de jantar do Seu Tide, que era o Tarcísio Meira. E aí nessa mesa ele tinha todos os filhos, os netos, os parentes, os primos, sobrinhos. E era uma mesa, era até engraçado, o Cacete Planeta brincava muito com isso, porque era uma mesa gigante, com muita gente, e novela adora essas cenas de café da manhã, de almoço, confraternização em volta da mesa, né? E aí, no final da novela, eu era filho do jardineiro do Tarcísio Meira, do Seu Tide, e aí meu personagem na história, por pilha do neto do Tarcísio Meira, do Armando Babaioff, acho que era Felipe o nome do personagem, convenceu a Kelly, que era a personagem da Stephanie Brito, que era a patricinha do Leblon, lá do Rio de Janeiro. Todas as novelas do Manuel Carlos eram no Leblon, lá no Rio de Janeiro, né? E tinha um Leblon de verdade construído no Projac, era mó onda, você andava ali no Projac e falava, cara, que loucura. Projac eu nasci no Leblon, quando eu nasci, minha mãe morava no Leblon comigo. Então eu cresci ali, então eu via ali, parecia que você estava num pesadelo, sabe? Eu até brincava, imagina você tá de ressaca, acorda de manhã, assim você tá ali na cidade cenográfica, até você perceber que o mundo não acabou, não teve uma guerra nuclear, você não tá no Walking Dead ali, e você tá numa cidade cenográfica, você ia demorar uns minutos, assim, era muito bem feito, era muito maneiro. Eu fui lá, eu conheci o Projac, fui lá num programa, uma vez fui convidado, e é impressionante aquele lugar, é uma Disney, né? É uma Disney do Brasil, né? É impressionante. E aí, cara, no final da história, eu tinha convencido a Patricinha de que eu era neto do proprietário da casa, e aí ela embarcou na história, e aquela coisa de novela, né? Vou contar hoje, aí não deu, não sei o quê. Aí quando eu ia contar, ela falou, eu tô grávida. Não, como assim você tá grávida, não sei o quê. E aí teve todo o drama do pai dela, que já tinha criado uma expectativa, que eu era um bom partido, que a filha ia, né, dar o golpe do baú, ia se dar bem na vida e tal, que era um cara meio um empresário ganancioso, esse estereótipo do empresário ganancioso, meio mal, que a novela trabalhou muito. Muito, né? O tempo todo. Essa coisa do empresário malvadão. Sempre foi, né? Sempre foi. Sempre isso, né, a novela, péssimo, né? Isso. Sempre foi. E aí teve toda a sequência, essa sequência do drama da família inteira, junto com quando ele foi confrontar o meu avô, que não era meu avô, e as cenas com o Tarcísio Meira. Eu reassisti isso recentemente aqui no meu HD. Eu tenho todas as novelas guardadas antes era em DVD, caramba, depois virou em HD, agora tá tudo na nuvem. E um ator que você ainda quer trabalhar, existe? Um monte. No Brasil, sei lá. Puta fora. Pergunta Marília Gabriela, velho. Eu tomei Marília. Toda por toda. Não, nós estamos no... Tem uma vergonha grande que eu passei quando eu fui na Marília Gabriela acho que foi 2004 ou 2005. Acho que foi 2005. E aí eu cheguei na entrevista, já tinha ficado nervosão, porque eu ia conversar com a Marília Gabriela, ela tinha um papo cabeça e tal, eu tava tenso. E aí quando eu tava chegando no estúdio para gravar com ela, eu lembrei, putz, ela pergunta uma frase no final. Aí eu, em vez de fazer a minha parte e anotar, escolher uma frase, eu falei, chegando lá, eu me vê, tô preparado. Chegando lá a gente vê. E aí quando ela perguntou uma frase, puta, cara, me deu um branco, aí eu fiquei com maior vergonha, eu fiquei tentando fugir, sabe, da pergunta. Mas agora não tá me vindo. Eu sabia que você ia perguntar isso, mas eu não pensei em nenhuma frase. Tá, mas pensa agora, então, uma frase. Aí eu, caraca, ela tá insistindo, aí eu fiquei num corner, assim. Aí no final, depois dela ter insistido umas 3 vezes, eu já ter ficado muito tenso, assim, ela, então uma palavra, aí eu, vida. Eu fiquei com a cara de bunda, obviamente meus amigos todos me sacanearam. Zoaram pra caralho. Essa história aí. E, cara, então tem umas coisas que vão aparecendo no pacote, né, de você fazer novela, que você meio que não dimensiona direito quando você começa a trabalhar com isso. E uma coisa é você se sentir confortável para desempenhar o seu ofício,
Outra coisa é você ir, porque não adianta você fazer novela se você não vender a novela. Não adianta você criar um produto muito bom, botar na Nação Verde, se ninguém sabe que existe. Você tem que convencer. E eu estou nessa batalha agora também com o curso. Também meio que subestimei essa etapa do processo de falar que o curso existe, que o curso é bom, né? Essa coisa de dar pílulas e nuggets e cortes e amostra grátis e fazer... trabalhar com a jornada do aluno, né, do início ao fim, desde o cara que não sabe que tem um problema, até você falar que existe um problema, às vezes fazer um lançamento, existe uma solução e que a solução pode ser o método, e aí todo esse negócio também, por mais que eu conhecesse, eu subestimei o trabalho. É muito mais complexo do que eu esperava. Sim, fazer o CPL, né? Fazer o CPL, fazer lançamento, né? Exatamente. É um trampo danado, é um trampo às vezes maior do que o produto. Para o lançamento perpétuo. Sim. Antes eu fazia por lançamento. Agora eu falei, quer saber, cara, é uma coisa que eu me identifico mais. Todos os cursos online que eu comprei, eu não comprei em lançamento. Como aluno em lançamento. Eu comprei porque eu queria comprar naquela hora e às vezes que é o comprar lançamento? não tinha. Lançamento é a preparação, o CPL, né? É igualzinho lançar um prédio de apartamento. Tem incorporadora, você não coloca ali aquela maquete com os vendedores, e aí você faz toda a apresentação. Um apartamento decorado, e aí tudo isso é a CPL, né? Aí você tem CPL 1, 2, 3, 4. Normalmente, não, mas resume digital, como é que é feito esse lançamento? Normalmente só a CPL. Resume sim. Você vende o problema para a pessoa, aumenta, amplia a dor dela, e depois você vai dar lá 4 aulas gratuitas, online, nos dias tais, tais e tais. Aí tu fica lá 1 hora, 1 hora e meia, dando 3, 4 aulas, que vai ser uma introdução ao curso. Mostra grátis ali, você mostrar que o negócio... E é engraçado que o pessoal do marketing digital foi muito sábio e criou um vocabulário, né, inteiro, com toda essa coisa do funil, né, das pessoas que, no sentido do funil, pessoas interessadas no assunto, e depois quanto mais elas vão entrando ali naquele afunilamento, mais interessada a pessoa e mais pronta para... Mas eles pegaram e traduziram uma coisa que sempre aconteceu, igual você usou o exemplo de um lançamento de um prédio, mas também sempre funcionou para lançar um filme. Sim. Então tem toda a parte de criar o burburinho, de mostrar uma cena, depois lança o trailer, e aí a pessoa vê o trailer e vê todo mundo falando sobre o trailer, sobre o filme, aí fica doido, aí quando se estreia no cinema, aí você todo mundo quer ir. Então eles pegaram uma coisa que já era muito conhecida e organizaram para a internet. Um vocabulário específico, né? Porque provavelmente também, como essa coisa de criação de produtos, de infoprodutos, eles pegaram essa coisa que já era muito comum na indústria em vários setores e rearranjaram para esse mundo do marketing digital. Agora, falando uma pergunta aqui, ó. Falando em filme. Pergunta importante. Falando em filme. Não fala do filme ainda. Deixa eu fazer minha pergunta ainda. Tá na novela. Vamos. Não, pera na novela. A galera tem que saber que daqui a pouco a gente vai passar um trailer. Vamos falar do filme. Do filme que vai passar o ano que vem, que vai ser o Velozes e Furiosos do Brasil. Faz a pergunta aí. Já, não perdam. Não perdam. Tô gostando do teu lado, João Kleber, assim. Não, esse ele é. Isso aí, na verdade, já ele falou, compartilha e comenta, não sei o quê. O tal do CPL é isso, é o conteúdo pré-lançamento ali. Ó, pergunta pra ele se ser ator teve alguma influência da mãe dele, por ela já trabalhar muitos anos na TV. E se é difícil decorar texto, se ele tem alguma dinâmica para isso, algum jeito diferente para decorar, tem tudo a ver com a timidez, né? Isso pode impactar. E sobre beijo técnico, existe mesmo? Você já teve algum par romântico ou não? Beijo técnico, na verdade, existe, tem o beijo clássico técnico que é sem língua, é uma coisa bem fria. E por isso que chama técnico, você faz ali para o mínimo de contato que você precisa para contar a história de que aquele casal existe na historinha que você está contando. Então é aquele beijo sem língua, um beijo meio zumbi, sabe? Um beijo sem alma. É uma coisa estranha. Existe. E também existe o beijo técnico com língua, que é já nessa pegada mais naturalista, que tem coisas mais quentes. Que se é o casal mais sensual e tal. Que você tá fazendo assim, mas aí depende muito da história que vai você ter um combinado? Você chega mais ou menos, é um pra atriz e fala, vamos com língua assim, ou vamos sem língua ou não? É um combinado meio velado. Raramente as pessoas combinam antes, assim. Pelo menos nas minhas experiências, sabe? De verbalizar,
Mas você meio que vai sentindo ali. Você beija, você vai beijar a atriz, vê que ela tá com a língua aqui, Só, não é pra pôr a língua, melhor não. Vai dar ruim. Bom, até que você tá bonzinho hoje. Normalmente mas não é tão bonzinho. Coisa da minha mãe ter influenciado na minha escolha, provavelmente sim, porque eu lembro muito bem de eu ficando no estúdio da TV, ela apresentando o jornal lá, falando hoje, blá, blá, blá. E aí eu no cantinho brincando de comandos em ação sem fazer barulho, sabe? Lutando. Então eu lembro bem do estúdio. Né? Eu lembro bem de conviver com bastante. A minha mãe, além de apresentar o telejornal, ela fazia as entrevistas dos sábados com artistas. Era muito legal. Com artistas. Então tem lá no YouTube, lá no Balcão. Eu era lá. Ela com os Trapalhões, ela com o Faustão. Com ela na TV, cara. Porra, e aí, Faustão, vai estrear hoje, amanhã. Né? O Faustão estrear na TV Globo. E aí, vai estrear amanhã, tá nervoso? Pô, eu tô mais nervoso, você tá nesse sofá aqui. Ayrton Senna, a Xuxa, agora, cantores de Cazuza. Eu acho que a principal. A voz da sua mãe é muito marcante. É muito. Muito marcante. A principal pergunta desse bloco aqui é saber se ele já beijou alguma atriz que tinha bafo, né? Certeza. Essa é a pergunta do bloco. Tinha engolido a meia. E depois de uma pergunta maravilhosa dessa, vamos comemorar 5.000 views, 5.000 visualizações e mais de 1.000 curtidas, Duda. Uhul! Passamos de 1.000 curtidas, acabamos de passar de 5.000 curtidas. Sobre decorar o texto. Tem alguma técnica? Decorar já deu ruim, você esqueceu o texto no meio? Já aconteceu algumas vezes. Mas o negócio era é ao o vivo? seguinte. Não era ao vivo. Aliás, as novelas começaram ao vivo. E eu não vejo a hora de alguém ter o estalo e falar, nesse mundo que a gente vive hoje, com tanta concorrência, com as pessoas precisarem ter, e toda a audiência que esses reality shows dão na TV, alguém ter o estalo e falar, tá na hora, já passou da hora de fazer uma novela ao vivo de novo. Porque as novelas eram ao vivo, não tinha o mecanismo de gravar em fitas. Isso chegou bem depois. E aí vai ser a volta do improviso, né? Pois é, então, aí tem essa coisa do improviso misturado. O Sai de Baixo, né? Tinha vários improvisos. Era legal, fez sucesso o Sai de Baixo. Animal. Mas ali também não era ao vivo, mas tinha uma plateia. Não era ao vivo? Não. Era pra quem tava. Pra quem tava era ao vivo, mas podia errar e voltar, sabe? Desculpa aí, pessoal, errei, vamos de novo. Não era deixa de novo. Para o público geral na TV. Perfeito. Antigamente, sim. Tem várias histórias, assim, por exemplo, o Reinaldo Buri, que era o diretor da novela do SBT Cúmplices de um Resgate, que tem hoje por volta de uns 87, 88 anos, que estava ativo, dirigindo com 83 na época que a gente gravou. Ele contava umas histórias muito boas. Por exemplo, a câmera também não tinha zoom, então o cara chegava com aquela câmera grandona de rodinha enorme, que parecia um canhão, na sua cara, perto do ator, e para pegar o close, né, fechadinho. Aí o ator malandro agarrava na câmera e falava, aqui você não sai. Ficava falando, blá, 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 segurando o câmera ali, o diretor, tira daí, sai daí. E o cara ali, não, porque não sei o que, segurando aqui, ou seja, não tinha como abrir. Filha da mãe. E daí coisa também de, tem que tirar um revólver da gaveta e atirar, matar o cara, o outro personagem e tal. Aí abre a gaveta, cadê o revólver? E o cara... Pô! Teve cena assim, ao vivo, do cara matar o outro ator com o dedo falando pô! E o cara e morrer, sabe? Porque entendeu que, não tá ali, alguém esqueceu de botar um revólver. Então esse tipo de coisa, com certeza, ia viralizar muito, ia dar uma potencializada absurda. Eu já conversei internamente com uma porrada de gente da TV, todo mundo olha pra mim com a cara de será? Não sei. Você é maluco, né? Cara, tem que ser, é o único jeito de salvar a teledramaturgia no Brasil, no mundo, é você fazer novela ao vivo. A galera não... Que ano que você foi para esse Mas então, aí quando, só concluindo a pergunta de decorar o texto, que quanto mais você conhece da história, mais fácil você responder às situações, que é como se fosse na vida real. Você vai conhecendo o personagem, você vai conhecendo os problemas da vida do personagem, dos outros personagens. Então a própria situação, ela já te remete àquilo. Coloca, então não é tão decorado assim, não é uma coisa decorar um texto frio, vou decorar uma bula de remédio, deve ser muito mais difícil, mesmo com o mesmo número de caracteres e tal, do que você decorar dentro de uma história que você já tem um monte de ensaio, você já viu aquela história chegar ali, culminando naquele negócio. O difícil é quando são muitas cenas parecidas, porque a novela tem uma cena hoje, que você tem uma fala no meio da cena, que você sabe perfeitamente você está falando aquela fala ali, aquela frase, só para senhorinha que não assistiu a novela ontem e anteontem. Então você tem o tempo todo tendo que relembrar o público onde é que a história está. Perfeito. Então você tem essa parte da licença poética que você tem que falar. Então, como estamos aqui no Feeling Cast, podcast que fala de saúde, enfim, de quem tem a manha. E aí, sabe, então você vê que o personagem não está falando aquilo. Quem está falando aquilo é a novela para
envolver as pessoas que dar o gatilho, né? Perderam ali alguma Agora, chegou o momento da gente mostrar pra galera o teaser do filme, cara. Ah, maravilha. Né? Vamos mostrar o teaser? Pronto aí, Tigas. Qual o filme que é? Tração. Cara, vai ser o Velozes e Furiosos brasileiro. Porque eu assisti já o trailer e é maravilhoso. Muito bem filmado, muito legal. Passa, Johnny. Falei? E aí, pessoal, viram aí o teaser do filme? Animal, né? Mas conta um pouquinho aí, Duda, como é que foi a gravação? Muito bem filmado, cara. Muito bem. Muito bem filmado, cara. Não, o André, como é que é o sobrenome dele mesmo, o diretor? É o André Luiz. Putz, agora me pergunto. É o André Luiz. André que vai estar aqui com a gente, tá? A gente vai lançar a galera que você que viu o teaser aí do Tração, que é um filme que vai ser lançado no começo do ano que vem. E eu acredito, Marcelo, que esse filme, cara, ele vai ser tão sucesso quanto Tropa de Elite, cara. Tropa de Elite é o filme brasileiro de maior sucesso. Tropa de Elite não é considerado um filme de ação. Ele é considerado um drama. Apesar de ter o universo, né, da ação, do tiroteio. Eu adoro a Tropa de Elite, cara. Tanto um tem um fio narrativo, né? Que ele tem um fio narrativo. Mas ele não tem muita sequência de ação. É uma coisa que ainda não tem tão forte no Brasil. Apesar do brasileiro ser o cara que criou o UFC. Mas é que a gente não tem herói aqui, né, cara? Aqui não tem herói, né? Os Estados Unidos sempre teve o herói, né? O Steven Seagal, o Stallone, Schwarzenegger, sei lá, tem vários. Aquele Jason Statham, não sei como é que se pronuncia o nome, mas... Statham, desde muito antes, né? Desde o início mesmo do cinema. Aqui não tem, cara. Quem é que você vai pôr? Tiririca pra lutar? Que era clássico, né? Filme de detetives, o noir. Aqui ainda não teve muito essa pegada. É uma coisa que está engatinhando ainda. Por outro lado, os filmes mais policiais ou dramáticos. Você vê o Top Gun, Maverick. Bateu todos os recordes. Animal, então, mas brasileiro. Então. Mas aqui ainda não teve esse estalo tão forte. Cara, qual o nome da série da Netflix? Não sei o que, Verônica. Quem matou Verônica? Alguma coisa assim. Bom Dia, Verônica. Bom Dia, Verônica, talvez? Cara, animal. Você já viu essa série? Eu não assisti. Brasileira. Animal. Animal. Assiste. Você fala, meu, série gringa. Série gringa. Acho que é Bom Dia, Verônica, alguma coisa assim. Talvez minha esposa estiver vendo, ela fala. Eu vou te falar uma coisa, viu? Animal a série, cara. Brasileiro. Mecanismo. Só tem dois tipos, né? O brasileiro, quando dá pra ser bom, pra fazer a coisa direito também, vou te falar, faz, viu? Não, eu tenho certeza que esse universo de cinema de ação vai prosperar muito. Não é? Até porque a tecnologia ficou muito mais barata, muito mais simples. Hoje em dia você consegue fazer umas sequências animais com o iPhone, com a GoPro. O problema é que a gente não tem herói. Drone. Pra fazer filme de Antigamente, ação, imagina, para fazer uma tomada aérea era uma fortuna, um helicóptero, não sei o que. Imagina, só tinha uma chance, era filme, né? Bem antigamente. Gastava o filme, era uma fortuna o filme mesmo, né? Para você gravar ali as imagens. Nós não temos um 007, cara. Hoje, Duda. Então, ainda. Meu objetivo Duda, E amanhã sai um filme também, que você tá também nesse filme. Eu faço a participação especial no filme O Faixa Preta, contando a história do Tererê. É um lutador o primeiro lutador de jiu-jitsu que veio da favela, da comunidade mesmo, a ganhar um título mundial. Como chama?
ou faixa preta. Ou faixa preta. Então, amanhã, galera, em todo o Brasil? Amanhã, acho que amanhã é pré-estreia, mas em breve... É de sexta, não é? Na quinta e a estreia na sexta. Então, sexta-feira agora, galera, procura... Eu não vou conseguir ir na pré-estreia, porque vai ser no Rio de Janeiro. Vou ficar preso aqui em São Paulo, mas... vai estar nos cinemas, provavelmente, sexta-feira. Sexta-feira, Todo o Brasil, ou faixa preta, com participação especial do Duda Nagli. Essa sexta-feira, todo o Brasil. Ou faixa preta, que é a história do Tererê, que é um cara que... lutador de jiu-jitsu, mas... que viveu vários altos e baixos ao longo da vida dele, da carreira. Então, tem muita mensagem boa de superação. Biografia. Biografia. Eu gosto muito de biografia. Eu também. Acho muito legal. Sempre uma licença poética, né? Inspirada em fato. Sim. Mas tem sempre um... E que papel que você faz no filme? Eu sou o cara que recebe o Tererê na Califórnia. Ele ficou hospedado na minha casa e eu fico revoltado, não faz porra nenhuma, não fica fumando o negócio dele lá e não treina, não vai trabalhar, e aí eu, quer saber, sai daqui. Jura? É o cara que dá aquele empurrão ali, aquele chacoalhão. Mas no ele foi momento filmado... que ele tá... Porque o cara era um talento absurdo, então as pessoas que viam ele, né, se afundando nas drogas e nessa parte também das oscilações de humor e tal, ficavam com aquela sensação de o que eu posso fazer para ajudar o cara, aquele... Né, é muito difícil você ter que ajudar uma pessoa assim, né? Eu já passei por isso algumas vezes, com grandes amigos, com familiares, então é muito difícil, cara, porque às vezes você acha que você está ajudando e você está atrapalhando, você está passando muita mão na cabeça, tá dando tudo de mão beijada, e você, mas eu tô fazendo tudo, tô dando tudo. Na verdade, o que você tem que fazer mesmo é deixar o cara ali para ele ter aquele choque de realidade, para ele ver o que tem que fazer. Ao mesmo tempo, tem momentos que você tem realmente que buscar psiquiatras, contar ali a história para, né, envolver todo mundo ali, não deixar desanimar o processo terapêutico mesmo, às vezes internação, é muito puxado, é muito complicado. Tem gente que precisa achar aquela mola no fundo do poço, né? Precisa bater, ter a certeza que, bati no fundo, agora eu só tenho um caminho que é para cima. Tem gente que tem que chegar, né? Filme, porque às vezes ela bate no fundo do poço e morre afogada no fundo do poço, e aí acaba a vida da pessoa, né? Sim. Então você fica naquela, até que ponto eu posso deixar ele se ferrar e quebrar a cara para dar o impulso no fundo do poço, ou até, ou sei lá, ele pode não voltar do fundo do poço, né? E você fica naquela de, putz, se eu não ajudar agora, se eu não, né, de repente eu posso pecar ali pela ausência e, é muito difícil, né? Você achar o ponto certo ali de deixar, de ajudar, de estar presente, de dar um recurso. Duda, você sabe uma coisa, Marcelo, você sabe uma coisa que eu percebi, cara, estudando, porque eu sempre gostei de estudar neurociência, né? Sempre gostei, desde jovem. Vocês sabem uma coisa que eu percebi? Que você, pela sua fala, você já deve ter passado, né, por essa situação com amigos e tal. Eu também já passei, né? O que eu percebi é que pessoas muito talentosas, elas têm essa tendência, né, de acabar, né, se transformando num talento desperdiçado. O talento ele pode ser uma maldição, né? Sim. Porque exatamente o cara relaxa, ele acha que aquilo ali vai estar sempre ali, que ele pode deixar a vida dele largada, sem trilho, sem... Porque quanto mais a pessoa, sei lá, digo uma pessoa bipolar, ela tem que viver a vida dela como se fosse um relógio, ela tem que deixar tudo bem equilibrado, não é só o medicamento, não é só o tratamento, não é só a terapia, não é, mas a vida tem que estar encaixada como um todo, ela tem que ir sentindo o que funciona para ela e se ela, sei lá, ficar 3 dias dormindo mais tarde, tipo, né, a coisa de privação de sono, isso aí vai desencadeando um efeito cascata avassalador ali, né, e a pessoa ela não pode confiar no próprio discernimento, porque ela vira a maior inimiga dela mesma, né, então deve ser muito difícil você não poder confiar na sua própria cabeça, né, no seu próprio discernimento da realidade. Você sabe o que eu vi em neurociência, por exemplo? Eu vi que o sucesso é algo muito trivial. Bom dia, Verônica. Minha esposa confirmou aqui. Cara, a série é animal. Eu já vou falar bem da série. Se tiver um tempo, assiste, é legal. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, elas chegam lá em algum ponto, né, de conseguir fazer alguma coisa de forma extraordinária. E o que elas se tocam? Que essa excelência que as pessoas chegam, né, e que começam a ser admiradas, nada mais são do que uma coleção de pequenas coisas, né,
que não tem nada de extraordinário. Não é? A pessoa tem uma certa síndrome do impostor e ela acha que ela não merece aquele sucesso e abandona, cara. Sabe, não mereço. Você sabe qual que é o medo dessas pessoas? Elas não têm o medo de pensar de como elas são vistas. Elas não têm esse medo. Elas têm um medo de pensar de como as pessoas podem vê-las do jeito que elas se vê. Esse é o real medo dessas pessoas. Elas acabam abandonando, que é o efeito, né, da síndrome do impostor, né? Que é a pessoa que ela realmente pode ter mérito e ter o direito àquele mérito, mas acha que não merece. E tem o contrário, que também é a síndrome de Dunning-Kruger, não sei se você já ouviu falar, né? Provavelmente já, pelo conteúdo que você está disponibilizando, que é aquele cara que não é, mas acha que é. Né? Estuda só um pouquinho, né? Vê as coisas com muita superficialidade e acha que já entende de tudo. Saquei, aprendi, vou dar aula. É mais ou menos isso. Sobre isso. Acho que... Então, estamos chegando no final do nosso podcast. Infelizmente. Né? Mas a gente não vai poder desligar sem fazer a pergunta da noite. A pergunta da noite. Quem foi que chavecou quem? Você aí que está nos assistindo. Ligue para 0800. Certeza que foi o Duda. Quem foi que chavecou quem aqui? Certeza foi. Vocês acham que foi a Sabrina Sato, aquariana, não é? Aquariana, que eu sei que é aquariana, extremamente comunicativa, extremamente comunicativa, extremamente criativa, extrovertida. Eu falei da série, eu estava vendo ontem com a minha esposa, desapego já, alguma coisa assim. No GNT, né? Eu te falei. Desapegue já, alguma coisa. Sensacional a série dela, aquela da GNT. É muito boa, né? Adorei, cara. Adorei. Ela chega, eles fazem um choque de ordem lá na casa da pessoa, você é louco, família. O pessoal fica acumulando um monte de besteira. Tá muito na moda. Tira tudo, esvazia a casa da pessoa. Meu, achei animal a série. Que o grande case seria ela fazer comigo com as minhas tralhas. O meu escritório parece um cativeiro. Ainda mais a cá em obra na casa. É cheio de tralha, cara. Eu compro essas caixas de organização de plástico. Falar, vou guardar aqui, setorizando por assunto. Eu tô para construir um armário ali no escritório, não tem um tempão. Eu fico, depois eu vejo isso. Aí vai acumulando um monte de coisa. Agora o quarto das 8 tá em obra, então tá cheio de coisa do quartinho novo dela lá no meu escritório. E aí... Mas é muito interessante esse conceito aí, né, do programa. Achei sensacional. Pegar e botar, dar um choque de ordem na vida da pessoa ali, da família, tira tudo que tem dentro da casa, coloca tudo num galpão ali, risca ali a planta baixa do imóvel, coloca todas as coisas que tem. Aí a pessoa consegue ver. Quando a pessoa vê, fica chocada. Ontem o problema é que uma senhora olhou assim e falou: meu Deus. Então, vamos comemorar agora, ó, 7.500. 7.500 views, visitantes. E a galera quer chutar aí quem foi que deu em cima de quem. O Duda deu em cima da Sabrina. Eu de assunto e tal. Ou a Sabrina deu em cima do Duda. Quanto tempo vocês estão juntos, Duda? A gente tá junto, vai fazer 7 anos. 7 anos. Em fevereiro. É recente, então. É recente. Mas e aí, quem foi que deu em cima de quem? Nós vamos deixar essa provocação no ar ou nós vamos falar? Não, tem que falar, velho. Eu vou deixar você provocando agora, a audiência, o João Kleber. O João Kleber aqui tá foda, velho. Não, e aí foi engraçado. Como é que vocês se conheceram? Onde vocês se conheceram? A gente já se conhecia de opa, beleza, e aí tudo bem? Em festas, né? Pessoas conhecidas se conhecem mesmo que sem se encontrarem. Porque vocês são do... Rola essa patota, assim, aí você acaba encontrando nas festas. Mesmo circuito, né? Aí até contei aqui que a gente já tinha ficado conversando mais tempo uma vez, mas ninguém lembra o que falou ali, só lembro que a gente ficou mais tempo conversando ali. E aí, a gente se viu no carnaval desse mesmo ano que a gente começou a se falar. No Rio? A gente se viu no carnaval do Rio, mas eu não lembro. Ela diz que me encontrou. Eu não tenho certeza se eu lembro, se eu criei a memória na minha cabeça. E que eu tava inspirado ali pela festa em si. E aí, mas eu já tinha mandado mensagem para ela no direct do Instagram, só que era antes de ter direct. Era um aplicativo chamado InstaMessage, que provavelmente foi o que o próprio Instagram incorporou para fazer o direct. Que era, você logava no Instagram pela própria plataforma do aplicativo e aí você mandava mensagem direto para a pessoa. E aí eu mandei para ela oi, era um oi cercado de mistério, não tinha pontuação, era só um oi. Eu queria deixar ela curiosa, só plantar o mistério ali. Aí mandei a primeira vez, passou um tempo, nada. Mandei a segunda, passou um tempo, nada. A terceira,
Nada. No quarto oi ela respondeu. Aí a gente começou a se falar ali, aí dali foi pro WhatsApp. Aí ela até contou que ela cometeu uma gafe, que ela botou... a gente tinha o mesmo personal e treinava na mesma academia. Só que nunca tinha se encontrado, cada um num horário e tal. Aí ela escreveu lá, quando vamos treinar... E segundo ela, o corretor colocou, quando vamos transar... Então aí depois era assim, ai, desculpa macaquinhos, sabe, macaquinhos? Tipo, vai, desculpa, foi sem querer, não sei o que. Não tinha como cancelar envio, não existia essa ferramenta do cancelamento. Então, segundo ela mandou sem querer, aí agora... Ficou transar mesmo, entendeu? Não, aí eu mandei, Freud explica. Você tem ato falho, né? Ato falho. Só que aí, agora ela resolveu contar essa história no GNT, lá no Saia Justa, que ela participa também. E aí, dando a versão dela, como se ela fosse a grande malandrona, ela que tomou a iniciativa e mandou logo na lata, não sei o quê. Aí eu fiz um direito de resposta no meu Stories, e aí disso até virou uma ação publicitária, porque aí a Boticário entrou nessa, aí eu fiz o meu vídeo explicando, contando a minha versão, anunciando o novo, a nova fragrância do... Putz, agora eu esqueci o nome. Ultra Bleu, a nova fragrância da Boticário. Aí eu contei a minha versão, já em grande estilo. E agora estou contando direito a história pela primeira vez, estruturando com início, meio e fim. Show de bola. Aí, então agora nós sabemos que esse foi o primeiro contato. E aí foi o primeiro contato. Mas aí aí a gente você se migrou pro encontraram em algum WhatsApp, momento. aí ficou falando pra caramba no WhatsApp, tipo 1h da manhã, conversando, sabe, até tarde, até 1 e pouco da manhã. Aí peguei dica de restaurante para levar minha mãe para jantar em São Paulo. Aí ela indicou um restaurante italiano, eu levei minha mãe para jantar nesse restaurante italiano. Na saída do restaurante, eu ia encontrar ela numa festa, que ela ia para o aniversário de uma amiga, que depois virou nossa amiga também junto, ficou próxima do casal e tal. E aí ela mudou de ideia e foi para casa dela, e aí eu fui direto encontrar ela na casa dela. Só que aí quando eu cheguei, tava subindo no elevador do prédio, me dei conta, falei, cara, eu nunca troquei um áudio, nunca falei com ela por ligação, só troquei texto. Então pode ser um golpe, pode ser que eu não esteja chegando na casa da Sabrina, eu possa estar chegando numa casa... Então eu tava meio tenso já ali, começou a sabe? dar umas viajadas, né? Como é que eu não me certifiquei disso antes? Aí eu toquei a campainha, aí que eu ouvi a voz dela pela primeira vez, ela solta assim, você tem medo de cachorro? Aí eu falei, não, por quê? Porque ele morde. Eu falei, bom, então tenho, né? Prende, imaginei um pitbull sanguinário com um pescoço desse tamanho, na verdade era um salsichinha. E aí dia seguinte a gente acordou junto, a gente ficou junto, né? Passou a noite junto e tal. Aí abriu a porta, o cachorrinho já passou, pulou na cama, ou seja, o cachorro que é uma fera braba, malucaço o bichinho, se amarrou na minha, então eu cheguei ganhando a confiança dela e depois do cachorro, do pitbull. Sensacional, Duda. Duda, esses minutos são seus. Eu sei que você também é empresário. Quais são suas empresas, Duda, que você quer falar aqui pra galera? A gente começou falando de churrasco, de Denver e tal, então não posso deixar de falar do Açougue Bom Bife. Eu sou um dos sócios fundadores da franqueadora. Qual é? E hoje a gente tá... O Açougue Bom Bife. Ah, que legal. O Açougue Bom Bife. E aonde tem... É do Netão? Do Netão. É do Netão, né? É do Neto? É. Pô, meu filho é doente por ele, cara. Ah, é? Cara, meu Dedé, ele é churrasqueiro, mano. Cara, e abriu aqui perto, 19 né? Abriu aqui perto. A gente tá abrindo várias, assim. A gente abriu 29 unidades. Abriu aqui na frente do João. Abriu aqui. Pô, tem que levar teu filho no cara, ele é fissurado. Você que o Netão não vê no filho? No quarto dele, ele tá assistindo. O filho é um programa de quem tem amanhã. Exatamente. Vamos fazer assar a carne aqui, cara. Boa ideia. Ele nunca vem sozinho, ele sempre vem. Combina com ele, Duda, vai ser legal. Meu filho vai pirar. Ele e os amigos dele. Você tem que ir em uma das nossas inaugurações, que a gente faz uma festa. Toda eu vejo, ele chega lá com as dores de vela, levanta. Ele chega com megafone, com cerveja, com tudo. É um showman, né? O cara até brinca, é churrasco. Não, o meu filho e os amigos acompanham ele há muito tempo. Sim. Quando ele tava lá com a açougue lá em Santos, que aí virou hamburgueria. Sim. Desde lá. Então a gente se conheceu por conta disso. Ele tava abrindo várias hamburguerias, 4 se não me engano. E ele estava querendo transformar em franquia. Isso. A gente estava com a franquia do O Açougue, já tinha a primeira a gente vendeu para o meu personal, o Rodrigo Ruiz, que acreditou na ideia. Eu nem acreditei quando ele veio falar assim, porque a gente estava começando o projeto, comentei com ele ali, né, entre uma manopla e outra e tal. Aí deu um tempo e eu fiquei pensando muito ali no negócio, você me falou, que negócio?
de abrir a franquia aí de carne, pô, meu sonho. Aí ele já sonhou ali que ele tava para ter uma máquina de chopp infinito ali, para ele passar o final de semana, receber os amigos e tal, né? Porque na hora que a pessoa quer comprar a franquia, ele pensa só na parte boa, né? De usufruir, de curtir, de conhecer gente. Não lembra das pirocas que vai vir os boletos. E aí, cara, a gente, porra, que barato, vambora. Aí a gente começou a conversar e tal. E aí ele embarcou nessa. Até hoje, a loja dele, ali no Campo Belo, é a nossa loja modelo, assim, porque ficou excelente a loja. Obviamente gastou bem mais do que o programado, porque ele se empolgou também, quis botar um monte de coisa faraônica. A gente também estava começando no processo, assim, de estruturar tudo, de homologar todos os fornecedores, e com arquitetos e tal. Então a gente já tinha 5 lojas. Quando conheceu o Netão estava querendo transformar a hamburgueria em franquia. E a gente mostrou o projeto para ele, do açougue, ele se amarrou na parada, a gente se juntou, por isso que chamou Açougue Bom Bife. A gente fundiu ali as ideias e aí o negócio alavancou numa velocidade incrível, cara. Um negócio legal. O Netão deu o toque dele lá na parte toda de cortes e na parte operacional, com a experiência que ele tem da loja de Santos, que é um case de sucesso absurdo, deve ser um dos maiores faturamentos de açougue do Brasil inteiro, a loja dele de lá. E aí com a equipe, todo mundo, a gente foi montando uma equipe forte, ele trouxe todo mundo dele. Temos que trazer ele aqui, cara, perguntar essa história, aí você vem junto. Todo mundo aqui gosta, todo mundo aqui gosta. Muito legal. Animal. E aí, graças a Deus, a gente está agora com 89 lojas, 29 implantadas. E a gente faz uma festa em cada uma, que é aquela coisa também de... Já vi. Não, a gente faz uma festa, aí eu venho, aí o Renato, que é o outro sócio, falou, pô, eu tenho uma Dodge Ram, a gente pode encher de cerveja no... E aí, putz, aí virou uma marca, aí o Netão virou embaixador da Dodge Ram por conta disso também. Aí agora tem a coisa de beleza, a gente vai fazer essa festa toda. A gente já fez 29, tem mais 60 para fazer. É aquela coisa assim de, cara, o negócio tá crescendo tanto que você fica até meio, cara, uma loucura. Muita gente envolvida, mais de 1000 colaboradores já na rede. Então o negócio está crescendo bastante. Implantar, né, cara? Implantar tudo, né? E você conhece bem, né, com a Nação Verde, que quando você vende a franquia, você vende o sonho, então as pessoas apostam ali. É um filho na rua, né? Porque não existe negócio sem risco, sempre tem risco. Só que, obviamente, com uma franqueadora por trás, com outros casos de outras franquias ali semelhantes, com tentativa e erro, com a experiência acumulada, com tudo, é quase como se você estivesse vendendo também um curso de empreendedorismo junto com o negócio, né? Sim. Porque o cara, por mais que ele não tenha experiência para empreender, ele vai aprendendo e testando na prática tudo que ele está aprendendo, então ele vai sedimentando o conhecimento, ele vai testando, aí um vai conversando com o outro, eles fazem grupos regionais de apoio, a franqueadora também está ali com uma grande rede de inteligência, né? Então o negócio vai ficando vivo, né? Sim. Você está acostumado, para mim é muito novo isso, eu estou fascinado, sabe, com essas coisas todas. Quanto tempo tem? A gente está... Desde a ideia, e a ideia surgiu, muito engraçado, a ideia surgiu quando eu estava conversando com meu cunhado, o Carim, que você conheceu. Sim, sim. Que ele é o cara que odeia aparecer, ele é o CFO da operação toda. Eu chamei o Carim e falei, o Carim, brincando, né? O Carim, acho que foi eu, semana retrasada, o Duda vai vir aqui, o próximo é você, tô brincando, ele nem me respondeu. Não, o Carim nem cogita a hipótese de ir participar de um podcast. Não, ele imagina. Curte muito, ele é mais introvertido, e acho que tem um quê de timidez também. Mas ele odeia aparecer. Ele odeia. Casa de Ferreiro, espeto de pau, né? Eu não vou chegar querendo dentro da família, pegar pro cunhado, querer dar. Vou te dar aulas de convencer a Mas ele é irmão da Sabrina? Irmão da Sabrina, ele é o mais novo, a Sabrina é do meio. E a agência de mais novo, mas é o cabeça, artístico. Né? Basicamente são as 3 cabeças mesmo. É uma simbiose bem interessante. A Karina, né? A Karina é a parte jurídica, networking, vendas, encantamento ali com os clientes. A Sabrina é a grande estrela que alavanca tudo, mas ela também dá vários pareceres, várias análises ali do que ela quer, de onde como ela quer direcionar a carreira, e acaba levando toda a estrutura da empresa junto com ela para os lados que ela aponta, o canhão ali, né? A atenção dela é o grande canhão. E o Carim, que é o cara da parte do jurídico, do ADM, burocrático, né? Da administração, pagar os boletos. O cara é muito sério. O cara é muito bom, o Carim é muito sério. Se o Carim estiver assistindo, beijo pra você, então, Carim. Eu estava conversando com o Carim, que aí nisso eu tinha visto esse universo do teatro, dentro do meu segmento, ele é meio mal visto, sabe? Para
cantores sertanejos, esse universo mais country e tal, é uma coisa muito natural. Para os artistas de novela, de TV, de teatro, é tido como uma coisa feia, comer carne, sabe? Tipo, eles comem falam com culpa, sabe assim? Eu até como, mas estou tentando diminuir, sabe? E eu sempre me via totalmente fora d'água nesse sentido. Eu acredito que a carne faz parte de uma alimentação saudável. Total. E sustentável. Se for estudar bem, é uma coisa muito... Eu vi hoje uma postagem de um cara falando, carne vermelha não faz mal. Então, a carne vermelha, na minha pesquisa, posso estar enganado, posso mudar de opinião no futuro, sim, mas na minha concepção, um dos alimentos mais completos e saudáveis para o consumo humano, disparado. Ele foi o que ele elencou lá, ele e o ovo. Ele elencou os dois. Então, carne e ovo. Aí, enfim, mas aí não quero nem entrar nessa polêmica, que aí eu só via, eu tinha uma vontade enorme de trabalhar com isso, e não via muito tipo a concorrência direta e muito interessado. Então é como se tivesse um tesouro, tá todo mundo olhando para lá e eu tô vendo que tem um tesouro ali. O formato que vocês fizeram tá animado. E aí deu um tempo a gente começou por um acidente de percurso, começou a fazer propaganda para a Dinox, que é uma marca de churrasqueira de inox, de embutir a gás, com patente própria, então foi eles mesmos que desenvolveram a churrasqueira e operacionalizaram todo o esquema, e é excelente, é uma empresa incrível. A gás. E fica boa a carne? Excelente. Excelente. Muito boa. Não, tem um monte de restaurante que usa... Você vê aquela marca Viking, né? Tem a Viking, tem as marcas tem muito boas. Charbroil, que são as grandes famosas. Se você for para os Estados Unidos, onde você for, qualquer loja que você entrar lá, só qualquer tem casa, marca você vai aluga uma casa, toda gás. casa tem uma churrasqueira a gás nos Estados Unidos, é Toda muito gás. comum. Aqui ainda tem um pouco mas a gás e tal. Mas a primeiro Denver ali, né, primeiro flat iron bem feito, ele quebra toda a objeção. Com certeza. E aí, quando eu comecei a fazer, eu pensei assim, putz, isso aí, a Dinox vai ser o meu navio quebra-gelo. Que é o navio quebra-gelo, ele vai quebrando as geleiras ali, né, com aquela ponta e vai entrando forte. E aí depois todos os outros navios vão passando atrás. Eu pensei, putz, a Dinox vai ser meu navio quebra-gelo para entrar nesse universo. E aí não deu outra, eu fechei algumas campanhas de marca de carne e também estava sempre querendo fazer permuta para gravar os vídeos da Dinox. Então aí alguns frigoríficos me cediam carne, aí o pessoal até ia do marketing comigo e tal. Aí a gente bateu na trave algumas vezes e tal, até que um dia eu cheguei pro carinho no carro, a gente estava junto no carro. Falei, putz, ia ser muito maneiro ter uma marca de carne nossa, né? Ele, porra, ia ser da hora mesmo. E aí a gente começou a vislumbrar essa possibilidade, inspirada na 481, sabe? A 481, marca de carne, que é Sim. Animal também. Animal. E aí, literalmente. E aí a gente ficou com isso na cabeça, aí começou a marcar reuniões assim com várias pessoas, e entre elas estava o Marcão, que era o dono da loja O Açougue Perdizes, ele tinha uma loja só. E ele falou, e a gente estava pensando em vender online e vender em supermercados, outros mercados, fazer só cuidar da propaganda, juntar com algum frigorífico, alguém que já tinha todo o know-how, toda a expertise ali de criar o boi, matar, cortar e embalar certinho num padrão, que é muito difícil manter o padrão de carne, eu fui aprendendo isso com o tempo. Sim. Não é todo boi, por mais que ele seja criado igual, que você vai cortar e vai estar com o mesmo armoreio, com o mesmo sabor, não é, então é uma coisa difícil, né? De você conseguir manter o ano inteiro, né, no mesmo padrão. Aí o Marcão falou, pô, cara, por que em vez de abrir a marca de vocês não entram comigo? Eu tô lançando meu e-commerce agora, e minha marca é legal, ó. Não é qualquer açougue, é o açougue. Aí o Marcão fez o pitching dele ali e a gente, cara, até que faz sentido mesmo. O logo era legal, era um cutelo assim, com o açougue em vermelho, cutelo preto, um escudo branco assim, com a borda preta. E aí a gente, vambora, então começou a organizar o negócio. Aí o Carim teve o estalo. O Carim já tinha trabalhado com outras franquias. Teve uma que foi um case de sucesso também, que ele acompanhou de dentro como um dos sócios, que era o Poc Poc Brasil. E aí ele falou, por que a gente não transforma em franquia? Eu falei, franquia? Não vai dar muito trabalho, não sei o quê. Eu não queria ter muito passivo, sabe? Eu queria montar uma coisa enxuta e tal. Aí ele começou, não, porque vai ser muito legal. Aí ele começou a mostrar exemplos e tal. Aí envolveu a gente. E a gente foi montando o projeto. Aí ele chamou o Renato e o Nelson da V-Build, que é uma empresa tipo uma Polishop de escovas de cabelo, escova com secador, umas coisas umas sacações assim incríveis, muito engenhosas assim, que eles traziam da China com a marca própria, e tinham franquia também de salão de beleza express. Então, sei lá, a esposa e o marido estão andando no shopping,
Aí ela para ver a escova, ela ganha uma escova grátis ali em 10 minutos, uma escova express, então tem essa coisa da loja física com a experiência, então já era uma coisa bem antenada, bem interessante assim. E aí eles compraram a ideia, a gente começou a envelopar ali, a organizar tudo, até que o Netão tá procurando aí, a gente, como eu já contei antes, se juntou. Você já estava com meio caminho andado, juntou com outro meio caminho? Não, foi o timing perfeito ali, a gente... Não, legal. Parabéns. Não sabia disso, parabéns. Puta parceria de sucesso. Passamos de 7.500, é isso? 7.500. Agora, Duda, fala do teu curso. 7.000. Fala do teu curso, como é que as pessoas conseguem saber mais sobre o curso, se inscrever no curso, como é que... Eu criei também o perfil do Instagram, @VivaBemCoaTimidez, e a playlist no meu canal do YouTube, do Danagli, Viva Bem com a Timidez, com os conteúdos. Qual que é a diferença de tímido e introvertido, igual a gente falou aqui, mas de uma forma mais técnica, com mais pesquisa e tal. E tem, sei lá, como se melhorar sua performance numa entrevista de emprego. Tem um monte de live com vários especialistas que eu fui fazendo, desde o Ricardo Ventura, que veio aqui recentemente, até a Lara Brenner, que é uma professora de português, que sabe tudo da importância da linguagem, da língua, da gramática, sabe? Como você ter a estrutura da gramática da sua língua para você ter mais clareza no raciocínio, para você colocar melhor as suas ideias. Com o Walter Longo, que sabe tudo de tendência de futuro, de mercado, que é um cara que é um generalista, assim, muito interessante. Ele era do Aprendiz, né? Acompanhei bastante ele também, ele é professor palestrante, tem um monte de legal. Muito legal, gosto muito dele. Aí tem a professora Lucilena Galvão, tem quem mais? O Fernando Morgado, especialista em história da TV, aí ele conta muito a parte ele tem um livro chamado Comunicadores S.A., contando a história de empreendedor dos apresentadores que mais criaram coisas e fizeram dinheiro no Brasil. Tem o Gugu, tem o Ratinho, tem o Faustão, o Silvio Santos, ele tem a biografia também do Silvio Santos, o Luciano do Vale, Ana Maria Braga, tem quem mais? Tem um monte de gente legal também, onde a gente faz bate-papo, tem os vídeos da playlist e tem a série Timidez Sob Controle com 3 aulas introdutórias ao método, que para você assistir você tem que se inscrever, aí tem na minha bio ou na descrição dos meus vídeos, tem o link lá, só botar o nome e o e-mail. Então Perfeito. Então a forma mais fácil vai no Insta do Duda, tem lá o link no bio, tem o link lá na bio e lá está disponível a inscrição. É isso? Exato. Parabéns, Dudinha, muito obrigado. 8.500 pessoas, Dudinha. Pessoal, se você gostou, dá o like aí, compartilha com os amigos. Manda pra eles virem. Se você não gostou, fica na sua, não enche o saco. Se não dá um azar, dá porra, dá o dislike. Segue assim, tá tudo certo. Compartilha com os amigos. E qual é a agenda aí? Terça-feira vai ter, não? Eu estarei ausente a semana que vem, que eu vou pra Amazônia pescar. Terça-feira a gente vai ter. Não ia ter Feeling, sabia? Eu sei. Porque véspera de feriado. Por causa da véspera de feriado, meu. Programa à noite, na véspera de feriado. Mas véspera de feriado tem JN? Se tem JN, tem que ter Feeling. Tem que ter o Feeling, porque aqui é só pra quem tem a manha. Beleza? Vejo você terça-feira que vem. A gente vai colocando aí durante os dias quem é que eu vou entrevistar, porque eu não lembro. Não. Que agenda a gente faz no dia, tá tudo certo. Beleza, pessoal. Duda, obrigado, galera. Agradeço muito a vocês aqui. A galera ficou até o final, meu. E pra toda a família. A galera ficou até o final, viu? O papo foi ótimo, gostei muito. E obrigado, pessoal. Valeu. Tamo junto. Bora, segue o Duda lá que tem bastante coisa para acrescentar. Fiquem com Deus.